Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui assistindo a gente mais uma vez. Agora sim assistindo no YouTube, porque antes o máximo que você conseguia era escutar nas plataformas de áudio. Estamos no YouTube há um pouco tempo, então sejam bem-vindos mais uma vez nesse podcast que está mudando a vida da família brasileira. Me falaram isso, eu não sei se é verdade, depois vocês podem me confirmar. Se você tá vendo essa logo do Homem Sem Tabu aqui na TV, pensando, nossa, que legal, podia ter minha marca aqui, a gente também acha isso, então você pode ter tua marca aqui, deixar ela aqui, então você manda a mensagem lá no direct no Instagram e a gente vai conversar nessa possível parceria. Tô muito feliz hoje. Eu não vou falar o que eu tinha umas frases de comer, mas não vou fazer. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui hoje, de verdade. Minhas duas convidadas, que eu acho que não deve ser só duas, eu tô errado? Não deve ter mais gente aqui? Tem mais uns 10 aqui. Tem mais uns 10? Então tá bom. Tá na pontinha ali do A gente vai falar hoje sobre religião e Umbanda. E eu quero apresentar a primeira convidada, que é a Júlia Jobá. Isso. Júlia Jobá, mãe de santo, mestre em bruxaria, professora e acadêmica em ciências da religião. Acredita na interseção de política, religião e cultura e comanda um terreiro matrifocal. Obrigado, Júlia Jobá, por estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Maiele, deixa eu ler aqui. Maiele Dornelles. Toda vez eu lembro da linha. Tem alguma linha de ônibus que é não sei o que Dornelles? Não tem um bairro aqui. Tem um bairro? Então é um bairro de Porto Alegre, se você mora em Porto Alegre. Tem alguma coisa Dornelles. Bióloga, PhD em Biologia Celular e Molecular. Temos a biologia em comum na vida. Apesar de eu não fazer mais nada disso. Só crossfit. Só crossfit, exatamente. 31 anos, ultimamente gosto de macumba e crossfit. É um bandista há 6 anos. Muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço o convite. Agradeço o convite. Muito obrigado, de verdade. A gente vai conversar de religião e Umbanda. A gente estava falando disso antes de começar. E a gente vai falar mais sobre isso. Porque a primeira coisa que, quando eu fui... Que pediram, na verdade, uma amiga minha que falou da Júlia, e aí eu conheci a Júlia, e aí eu pensei na Mai, e aí eu me dei conta que eu só tinha convidado pessoas brancas para fazer um podcast para falar de Umbanda, e a gente vai falar disso também, né? Eu queria saber, vamos falar disso, é importante falar disso, não é? Muito. Tá, quem é a Júlia Jobá? Júlia Jobá é uma louca. Louca? Pirada. Que bom. O que mais? Júlia Jobá é uma mãe de santo que está à frente de um terreiro matrifocal. A Umbanda, ela é uma religião essencialmente matriarcal. Isso significa que não só a mulher pode fazer de forma alguma, mas a mulher é o centro do sagrado, é o centro gerador e realizador do sagrado dentro da Umbanda. Tá. Mas nem todos os terreiros são matrifocais. Quando a gente fala em um terreiro matrifocal, a gente fala de uma prática religiosa, afrocêntrica, ameríndia, né, que traz a cultura do culto às almas, o culto à natureza, em que a mulher está numa hierarquia em que o homem não está. Atualmente o meu terreiro ele é só de mulheres, não porque eu quero, mas porque eu acredito que nenhum homem consiga aceitar uma mulher em posição de poder, uma mulher forte, poderosa em posição de poder. Então acaba por uma afinidade essencial, espiritual, chegando só mulheres no meu terreiro. Entendi. E atualmente somos uma casa de algumas mulheres. Tá, mas ela não é fechada a homens. De forma De forma alguma. alguma. Os maridos das gurias estão trabalhando sempre, né? Se o homem quer entrar no meu terreno, ele vai furar a parede, vai ajudar a fazer faxina, vai ajudar a pintar. Entendi. Mas não, as giras, né? As sessões abertas a todos. E, na verdade, se um homem sentir no seu coração que quer fazer parte da corrente mediúnica, é que nunca aconteceu. Ele pede. Já aconteceu, na verdade, né? Mas não foi algo que se desenvolveu. Mas se sentir no coração é muito bem-vindo, com certeza. É na Zona Sul de Porto Alegre? Zona Sul, no bairro Camaquã. Camaquã. Próximo ao Barra Shopping Sul. Próximo ao Barra Shopping. E tá, como é que a Umbanda aparece na sua vida? Na verdade, o que começa aparecendo na minha vida desde que eu sou criança é a nação
que é uma religião popularmente conhecida como Batuque, aqui no Rio Grande do Sul. Falando antes aqui. Isso, que ela falou, meu pai de santo tem nação, mas a casa é só Eu ia de banda. perguntar, mas, né, pra quê? Vamos deixar pro episódio. Nação. Tá. Dá pra fazer um só de batuque. E aí a nação é uma prática religiosa de culto ao orixá. Ela é muito africanista, essencialmente africanista, embora haja intersecções, apropriações e interferências de sincretismo cristão, ela é uma religião de culto ao orixá. Tá. E eu comecei através da nação, e desde que eu era muito criança, que meu pai levava, eu frequentava, eu criei um laço emocional muito grande com a senhora de 92 anos, que hoje é minha mãe de santo de nação, mas acabei na adolescência indo para Umbanda, comecei frequentando, e eu frequentava, tomava meu axé, meu passe, me tremia toda, quando eu estava incorporando, e acabei entrando para uma casa, onde eu fiz o meu sacerdócio, o meu cacicado, e em seguida que eu terminei, eu fiquei mais um tempo na casa e eu saí para abrir o meu terreiro. Entendi. Isso faz... Eu tô com o terreiro aberto, vai fazer 2 anos. 2 anos. A minha terreira, 2 anos. Entendi. E como é que entra a Umbanda na vida da Maeli? Então, eu sou filha de mãe evangélica Tá. e pai que cultua uma religião nórdica. Tá. E eu fui ateia por muito tempo, principalmente pela questão da minha formação. Me formei em biologia e pra mim não fazia sentido acreditar em alguma coisa. Estamos juntos nessa. Né? Não Que fazia sentido. E uma amiga me convidou pra... vamos ali só pra ver como é que é. Tá. E eu fui. Tá. E eu, a princípio, não acreditava. Capaz de gente incorporando. Isso não existe. Uhum. Isso não existe. Só que eu já tinha algumas questões, assim, de enxergar, de ver muita coisa. Ver dentro de casa, ver na rua. E eu fui indo, e eu gostei. Eu vou te falar que eu gostei. Porque, assim, ó, a Umbanda, ela cultua as forças da natureza. Uhum. E aí, a partir de um tempo, isso começou a fazer muito sentido pra mim, como bióloga. Tá. Não ligando as coisas, Tá, mas começou tá. a fazer mais sentido. Porque tu tem um orixá, tu tem um santo que cultua a cachoeira, tu tem um que cultua o mato, um do mar, um da praia, um do vento. E aí começou a fazer mais sentido pra mim. E eu fui indo. E isso fazem 6 anos, então, que eu frequento a Umbanda. E eu tenho a cabeça lavada, que foi quando eu entrei realmente pra religião há 3 anos. Tá, vamos... Vai ser um episódio longo. É. Cabeça lavada é quando você... Se inicia primordialmente na Umbanda, é a sua primeira iniciação. Você lava a sua cabeça. Algumas casas chamam de amaci, outras de mieró. E você entra na Umbanda, você tem que lavar a sua cabeça com ervas, água e ervas, essências, diferentes ervas, consagradas e imantadas normalmente para Oxalá, ou para a força sustentadora daquele terreiro, quem é o caboclo-chefe do terreiro. A princípio, foi pra Oxum. Eu fiz pra Oxum, e que também é minha mãe. também de Então, cabeça. já lavei pra Oxum. Pode lavar para os Desde orixás sempre, da coroa, e aí é um rito, né, de entrega, porque aqui onde a gente tem o chakra coronário, na Açori, é o que a gente tem de mais sagrado, que é o mais próximo do céu, né, do que seria a representação da espiritualidade, de Olorum, Olodumare, ou Deus, para nós, que é o que está mais próximo. Então a gente lava a nossa cabeça com essas ervas, cobre com pano de cabeça, tem todo um preceito que a gente fica, não sei se na tua casa tem, Sim. porque muda muito de casa pra casa. E é aquele desespero, assim, ó, quando a pessoa vem com a mão na tua cabeça, sai, não encosta, porque não pode colocar a mão aqui. Ninguém pode colocar a mão aqui na nossa cabeça, só o pai de santo. Ou a mãe de santo, no caso. Ou o cabeleireiro. O cabeleireiro pedindo licença, aí eu, pelo menos, aprendi vai. que eu tenho que pedir licença antes de ir pro cabeleireiro pra cortar o na cabelo. vida, não é só no terreiro. Na vida. Na vida, ninguém pode botar a mão Não na pode cabeça. pôr a mão na Não. cabeça? Eu não sabia disso. A pessoa já vem assim, tu já sai correndo aqui, ó. Eita! Cara, tá. E eu sou baixinha, né? Então a pessoa É já mais vem fácil aqui, né? de vir fazer assim. Tá, mas isso é essa iniciação a partir do momento que você vai entrar pra uma casa. Não, tipo, a pessoa que vai assistir, que vai numa sessão, não sei, igual eu fui lá. Não tem nada a ver. Não, é só quando tu vai fazer parte da corrente ali, que tu viu, que são os médiuns que vão incorporar, os que são os médiuns da casa. Tá, que vai entrar. Isso, vai entrar pra casa.
Mas a Umbanda, ela tem o que a gente chama de assistência. Quem vai lá, toma o seu axé, vai embora. Você pode ser um umbandista e não ser um médium de terreiro. Sim. Você pode ser que seria um simpatizante da Umbanda, um umbandista de coração, mas sem ser um iniciado na religião, sem ser parte de uma casa. Você pode ter só a sua fé e carregar ela diariamente com você, sem ser ativo dentro do terreiro. Sim. Tá, que é o que as pessoas vão ali que assistem, que tomam o passe, Isso. Tá, entendi. Antes de continuar, nossa, eu vou perguntar muita coisa. Eu falei que eu queria ir e no final das contas eu consegui, teve na terça-feira passada, faz uma semana. Eu fui lá na Terreira? Na Terreira ou Terreiro? Os dois estão certos. Tá, fui no terreiro que a Mai vai. E também, enfim, posso falar disso depois. Mas antes eu queria, como eu comecei falando do lance, a Betina estaria aqui, que é uma mulher negra e tudo mais, falar um pouco disso, se você quiser falar sobre isso. Porque realmente foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que eu falei, puta merda, né? 2 pessoas brancas e tudo mais. Aliás, você já sofreu, sei lá, não sei se preconceito ou alguma coisa nesse sentido. Se usa o termo racismo religioso, mesmo Racismo que você religioso. seja branco, o termo aprendi assim, né? Tá. Por favor, me corrijam. Mas aprendi que o termo racismo religioso, ele é para todos aqueles que praticam alguma religião de matriz afrocêntrica, Tá. africana, né? Ou intolerância religiosa, Tá. que seria para todas as práticas religiosas. Se eu já sofri intolerância, já. Sim. Já. Por ser branca? Dentro Entendi. Dentro da Umbanda, Eu não entendeu? acredito no preconceito contra branco dentro. Não, é isso que eu ia te perguntar, tipo, mas de ter... Não. Ai, me deu calor. Quer tirar o... Não, mas eu tô dizendo eu não sei se isso se é comum ou não, entende? Não, mas eu entendi o que tu quis dizer. Então, recentemente eu li um texto de um ativista preto iniciado no candomblé e ele falou uma frase muito forte que me bateu e eu fiquei meio rançosa, mas eu entendi que é branco não tem orixá. E, na verdade, o que ele estava trazendo é um olhar social, não é individual, não sou eu, Júlia, que não tenho orixá, mas socialmente, quando você olha panoramicamente para nossa história, para como a religião, o culto ao orixá se estruturou no Brasil, faz sentido você dizer branco não tem orixá, no sentido de que isso não está na sua linhagem ancestral, né, via de regra. Mas uma intolerância ou um preconceito individual de você é branca, você não pode, não, nunca sofri. Não, enfim, quando a gente começou a falar sobre isso, de raça e tudo mais, a gente não tem alguém aqui negro pra falar sobre isso, mas enfim, eu queria pontuar isso aqui, já que a gente tinha falado sobre isso. Eu fiquei... Aliás, perguntaram... Na verdade, eu quero começar com uma pergunta que me mandaram aqui, que é a seguinte... como iniciar nos estudos e na religião? Se você... a pessoa pode ir lá só tomar o seu passe. Pode. Ou, né? Igual o pessoal lá do CrossFit vai e o Johnny falou comigo, não, eu vou lá faz um tempo já e tal. Mas para você chegar a igual você, que hoje eu incorporo a Maria Padilha. Não é qualquer pessoa que quer isso. Ou que pode, que quer querer. Eu quero, mas não é só você querer, certo? Certo. Como é que funciona isso? Quer falar? Pode ser qualquer uma, pode ser as duas, inclusive. Na verdade, todas as pessoas que eu vi que chegaram em algum terreiro, elas foram ou convidadas, que nem eu fiz contigo, ou como fizeram comigo. Deixa eu só, peraí. Pode só... O fone passou mais da mesa, desculpa. Porque a pessoa já tinha alguém da família, alguma coisa assim. Mas eu acho que... Eu não sei como é que funciona, assim, tu vendo, assim, na tua visão, mãe de santo. Mas geralmente as pessoas se convidam, eu acho, só pra conhecer. Sim. Só pra conhecer. Mas todo mundo tem aquela história assim... Ai, porque eu já vi um vulto. Porque eu ouvi alguma coisa. Tá, mas só da pessoa ver vulto, ver o negócio, Não, ela tem uma mediunidade pra isso? Todo mundo tem uma mediunidadezinha. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não de incorporação. Isso. Mas a mediunidade, enquanto ser um meio de conexão entre a vida material e aquilo que é metafísico, que a gente na lógica não toca, não vê, não sente, todo mundo tem. A mediunidade, ela é uma potência dentro de você. E aí você vai despertar e ela vai se manifestar em diferentes estruturas e diferentes formas
de acordo com aquilo que é a sua missão, sua essência. Sim. Então, a incorporação, ela não é para todo mundo. A Umbanda não é para todo mundo. Assim como a igreja evangélica não é para todo mundo, a igreja católica não é. Aquilo vai se afinizando. A prática mediúnica, ela é inerente ao ser humano e inerente a todas as religiões. Ou quando... Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que ela é muçulmana. Ela se converteu ao Islã depois da vida adulta. Quando ela tá lá ajoelhada... Eu ia usar uma linguagem magística, evocando Allah, e eu não sei se está certo, rezando para Allah do coração dela, e ela sente aquilo no corpo, ela se arrepia, ela se emociona. Isso é um processo mediúnico, porque você está entrando em conexão com aquilo que é metafísico, seja a tua psique, teu inconsciente, ou seja uma manifestação sobrenatural e espiritual. Sim. Então, esta potência mediúnica, ela está em todos, e ela vai se manifestar em diferentes proporções, diferentes intensidades e diferentes formas em cada um. Isso independente da pessoa estar ou não numa religião ou num terreiro. Depende. Sim, independente. O terreiro, ele vai dizer, ó, tu tem essa capacidade mediúnica, vamos trabalhar. Ele faz tu colocar isso em prática e tu lidar com isso, tu aprender a lidar com essa energia, tu ser autossuficiente, tu amadurecer espiritualmente. Amadurecer espiritualmente não é um conceito, de evolução, de ser uma pessoa zen e calma. É você saber lidar com o seu próprio inconsciente, com as suas emoções, com a conexão com as entidades, né? O terreiro te coloca para trabalhar isso. Não para os outros, para você. Para você. Sim, sim. Deixa eu só tirar esse fone daqui que eu não tô conseguindo. Eu ia sair daqui e ia parar de falar com vocês. Cara, esse negócio deu um nó na cadeira inteira aqui. Olha isso aqui. Foi mexendo a cadeira, foi rolando. Eu tava... Passa pela frente. Eu vou passar pela frente da... Não, mas tá na frente da outra, né? Não, pela frente da mesa. Mas tá na frente da mesa. Eu não entendi o que você falou, né? Não, mas tá bom assim. Não vai enrolar, não. Não te mexe muito agora. Não, agora eu vou ficar quieto aqui. Deixa assim que tá tudo certo. Qualquer coisa, tá tudo certo. E só completando o que a Júlia falou, e consequentemente, depois que tu trabalha e tu aprende a te conectar com a tua entidade, a Umbanda é uma religião de caridade, né? Então tu vai trabalhar e tu vai ajudar as outras pessoas. Eu discordo. É? A minha Umbanda não é caridade. A minha Umbanda é comunidade. Caridade é quando, pra você ir na gira, porque eu acho que tu foi na casa onde ela é médium, tu não levou nada. Ou tu levou alguma coisa? Não. Na minha casa, você só entra se você levar 1 quilo de alimento não perecível e um pacote de vela, uma garrafa de cachaça que a gente usa nos trabalhos, né? Sim. E aí, estes alimentos são doados porque a nossa terreira, ela fica muito próxima à vila, à favela, que aqui em Porto Alegre a gente chama de vila, né? Que é Resvalo, que é uma comunidade que precisa muito. E esses alimentos são doados. Isso é caridade. Quando eu boto a minha entidade em terra, eu não faço caridade. Eu trago um pulsar da feitiçaria e da macumbaria afro-ameríndia, de almas, da minha ancestralidade e da ancestralidade espiritual do meu terreiro. Então, eu não atendo ninguém de graça. Ninguém entra no meu terreiro se não trouxer 1 quilo de alimento e se não trouxer um pacote de vela. Entendi. Mas eu não tenho R$5 para comprar um pacote de vela, então você não tá precisando de ajuda espiritual. Você precisa de uma política pública que te dê assistência. Você precisa receber os alimentos que eu tô recolhendo no terreiro e não um passe de caboclo. Né? Então, eu questiono muito essa... Por isso que eu falo que a minha prática religiosa, ela é interseccionada com uma prática, uma visão política. Eu questiono muito a caridade na Umbanda. Eu não faço caridade, para mim a Umbanda não deveria fazer caridade. Mas esse lance de fazer ou não caridade é a doutrina da casa. Tá, de receber igual lá, na Isso. sua casa. Lá a gente não... a pessoa ela vai lá, ela vai tomar o passe dela, e os médiuns, daí sim... Os médiuns trabalham pra fazer alguma coisa para ajudar os outros. A gente não espera que a pessoa venha com nada. Entendi. A gente realmente trabalha, a gente se reúne. A gente tem uma família que tá na nossa terreira que todas as terças, depois da gira, eles saem entregando quentinhas pra moradores de rua. Eles saem fazendo. E aí a gente vai fazendo dessa maneira. Entendi. Entendeu que a nossa caridade, nós entendemos que existem problemáticas sociais, existem muitas pessoas precisando de coisas muito básicas, tipo quentinho, o alimento. E a caridade que a gente faz é trazer através dos consulentes isso. Mas existe um fundamento na Umbanda que é o fundamento da troca, do axé. Tudo é uma troca. Numa casa onde, se você quer vir, entrar na minha casa,
Quer que eu bote uma entidade em terra e botar a entidade em terra, não é assim, incorporei, tá pronto. Eu firmo toda a minha terreira. Eu nunca contei, mas deve ir umas 40 velas, unidades de velas, a cada gira que eu faço. Vai cachaça, vai espumante, vai a bebida dos orixás, a bebida dos exus, as minhas médiums, a médium é casada, tem filho pequeno em casa, e larga tudo pra vir pro terreiro, pra limpar o terreiro, pra acender vela, pra cuidar de todo mundo, pra lavar a louça, a gente cozinha em todas as giras. Então, você não pode entrar no meu terreiro querendo um axé sem ter nada pra me oferecer. Você quer que eu bote a minha entidade em terra? Você quer que eu bote a rainha do cabaré, trancar a Rua das Almas, Ogum da Lua em terra pra resolver o seu problema? O que você tem pra trocar comigo? Eu resolvo o teu problema. O que tu tem pra mim? O que tu tem pra me oferecer? Tudo é uma troca. Então, quando o consulente, né, a pessoa que vai lá tomar o seu axé, traz uma vela de 7 dias ou um pacote de vela, traz 1 quilo de alimento, ela tá estabelecendo essa relação de respeito e de troca com a casa. Isso é um ato de prosperidade. Tá. Se a pessoa só quer receber, eu só quero ganhar, não quero levar nada, só quero receber, Isso é anti-axé. Você mesmo está criando um vazio e um magnetismo de escassez, de pobreza, de falta, de avareza para você mesmo. Entendo. Então, no momento que eu estabeleci isso, porque eu vim de uma casa que falava muito, nós fazemos caridade, é só chegar aqui no dia do passe. E eu transformei essa prática no meu terreiro, isso mudou a minha vida financeira. Isso mudou a vida financeira da minha corrente. Isso vem mudando a vida financeira de quem frequenta o terreiro. Porque a gente começa... O dinheiro é uma energia viva. A gente começa a estabelecer outra relação com o dinheiro, mais próspera, de mais fartura, de mais justiça e alinhamento com o dinheiro, né? Então, isso mudou a nossa vida. Porque isso nos leva a uma outra problemática, que é... Se pega a corrente mediúnica dentro de um terreiro de Umbanda e faz o PIB do patrimônio de todo mundo lá dentro. É uma problemática. Como assim? Você tem Exu, você tem Caboclo, você tem Orixá e a sua vida financeira tá um caos. Você não tem dinheiro para coisas básicas na vida. Como assim? Cadê o abismo? Cadê o furo entre a sua prática religiosa, a presença dos seus guias que estão ali para abrir o teu caminho e a tua vida financeira tá um caos? Então, eu tenho esse entendimento de que muitos terreiros têm esse comportamento anti-axé. São terreiros que têm, infelizmente, egrégora de escassez, de falta, de pouco. Isso reverbera na corrente. E aí, o filho de Umbanda tá sempre com problema. Pode falar palavrão, eu ia falar. Você pode falar o que você quiser aqui. Tá sempre com problema financeiro, tá sempre sem dinheiro para pagar as contas básicas, para pagar a luz, é um parto, e é tudo um sacrifício e não tem que ser. Filho de Umbanda tem que saber lidar com dinheiro, tem que saber trocar, e tem que receber axé das entidades de braços abertos para abrir caminho. Sim. Eu discordo quase que totalmente, assim, dessa questão. Porque tu trabalhou a tua entidade, as tuas entidades, tu tem um dom, vamos dizer assim, entre aspas. E por que eu vou cobrar isso o tempo inteiro? Tem gente, às vezes, que tá no chão. E por que eu não vou estender a mão e ajudar essa pessoa a levantar? Não é só o financeiro, que às vezes a pessoa ela pode chegar lá e te levar um pacote de vela, ou te levar um alimento. No nosso caso, ficar pra faxinar o terreiro depois. Ou ficar pra faxinar, ficar pra ajudar. Pô, todas as pessoas têm a total liberdade de fazer isso. Mas às vezes a pessoa tá no chão. E por que eu não vou alcançar a minha mão e estender assim e vem que eu posso te ajudar? Tá, mas isso é uma diferença de filosofia. Porque no final das contas, do que acontece ali, de eu estar na sua casa ou na sua, pra receber o passe, vai ser a mesma coisa, os orixás. Maravilhoso, igual. O axé vai estar recebendo. Sabe o que eu queria? Eu fiquei pensando, porque, por exemplo, lá, o dia que eu fui lá na dela e tinha mais de uma pessoa com o mesmo orixá. Orixá? Entidade. Eu tenho perguntas das pessoas e tem coisa que é minha. Só que eu não vou ficar falando de quem que é quem, que eu também não quero ficar me expondo. Não, mas é que assim, tem várias pessoas com a mesma entidade. E se você fizer uma gira na terça, ela vai fazer na terça lá também. E a mesma entidade que vai estar lá, vai ter 2 pena branca em cada uma. E como é que é isso? Entende? Porque a entidade, ela não é uma entidade, um espírito... É uma falange. Tá.
É uma falange de espíritos. Você tem a falange Pena Branca, tem a falange Maria Padilha. E dentro dessas falanges existem muitos espíritos que se afinizaram ao mistério Axé Pena Branca, se afinizaram ao mistério Maria Padilha pelas vivências terrenas de quando eles estavam em vida, né, nas suas encarnações. Então, Caboclo Pena Branca, em algum momento, ou em quase todos os momentos das suas encarnações, ele foi um indígena, ele teve a sua tribo, ele teve a sua aldeia. Eu acho que é tribo que agora tem um olhar um pouco mais pejorativo para essa palavra, então eu peço perdão, mas para sua comunidade indígena, né, na sua história. Então, quando esse espírito, essa alma faz a sua passagem para o plano espiritual, e é uma alma que tem missão, tem uma afinidade com um trabalho de almas dentro da Umbanda, ele vai se assentar em alguma dessas falanges. Entendi. E você, por exemplo, que recebe ou incorpora a Maria Os dois Padilha. termos estão certos. Foi ela que te escolheu, né? Não é que você queria Maria Padilha. Não, foi ela que me escolheu. Porque, nossa, na verdade eu não fazia ideia, mas a primeira vez que eu cheguei, que me botaram na frente de que bateram um sino no meu lado aqui, e a minha boca já abriu pra dar uma risada. Tá. Já veio o calorzinho, assim, a tremidinha, e a minha boca já abriu pra dar uma risada. Entendo. E aí ela já tava... Não tá. Ela já tava ali, ela que me escolheu, não Sim. fazia ideia. E isso pode mudar? Tipo, você, Maiele, pode receber outras entidades, né? Sim, Outras sim, pombagiras outras, podem. sim. Outras. Sim. Ah, tá. Entendi. E você não recebe? Aquele dia que tu viu lá... Era bruxa? Foram duas situações, porque tem ela, que é a minha frenteira, que a gente chama de frenteiro, o que vem primeiro, o que te... né? Que te... Que palavra que eu posso usar? Que tá sempre... Que tá mais contigo, que tá mais norteia próximo, muito a tua isso, vida que te espiritual. leva. Isso, exatamente. E aí, depois, no final, chegou a bruxa, que é considerada... Em algumas casas, essa linha é considerada de pombagiras, em outra não, em outras não. Em outra, realmente, é uma linha de bruxas. Em algumas casas, uma linha de pombagiras. E até então, são essas duas. Eu nunca incorporei outra pombagira, nunca senti outra coisa, mas eu não vejo como se ela estivesse... É que tu vai saber falar bem disso, porque tu trabalha com bruxaria. Mas eu não vejo ela como na linha das pombagiras, assim, a questão da bruxaria. É uma ébora. Tá, mas fala isso, falem comigo. É uma ébora e ficou nisso? Não, o que é? E tá bom. Não, peraí. O que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul tem muito espaço para isso, né? Eu já observei. O que acontece? A pombagira, ela é uma entidade cujo nome advém de uma Inquice, que é uma divindade da região que hoje a gente conhece como Congo, Angola ali, chamada Pambunidila, que era uma Inquice, uma divindade, um espírito ligado aos caminhos e às encruzilhadas. E Pambunidila tinha uma contraparte feminina, que era Vandila. O símbolo de Pambunidila era um falo, o pênis, para representar a virilidade e a força de geração. Não o sexual, porque hoje pra gente a imagem do pênis, o mundo é muito fálico, né? E é tudo muito sexual, fala sobre a dominância masculina, né? A imagem do falo, e eu lembro sempre dos meus... Tu entra em qualquer sala de aula de ensino médio, tu abre livro de qualquer guri, vai ter um pinto Vai ter um desenhado. pinto desenhado na carteira, na cadeira, senta no pau. Sempre tem isso. A gente Sempre. brincava disso. Você nunca fez um pinto na cadeira? Sempre. Já fez? Ah, nunca? Mentira. Mas já sentou em algum? Já fez assim. Já. Quem não? Quem nunca? Eles faziam até nas provas, ia corrigir prova, tinha o pinto desenhado. E aí nunca tinha, né, uma perereca. Uma vulva. Não. Né, isso diz muito sobre uma sociedade falocêntrica Sim. patriarcal. Sim. Mas a Inquice Pambunidila, que tinha como símbolo o falo, era um falo que nos falava sobre virilidade e força de geração. E a contraparte, que era Vandila, o espírito feminino, o símbolo era uma vulva, e também falava sobre isso, sobre a geração, o poder da gestação simbólica, o gerar a vida, né? A mulher, ela é o portal da vida.
E aí, com as transformações, né? Porque isso é o culto africano, quando chega aqui, passa por uma série de intersecções, transformações sociais, culturais, quebras, distanciamentos, apagamentos, aproximações. A gente tem um movimento, que é o movimento que dá origem à Umbanda, que é o movimento das macumbas cariocas, que é um termo que a gente usa para se referir a uma série de práticas de feitiçaria africanas que aconteceram no sudeste brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, nos centros urbanos, meio escondidas e ocultas e em funcionamento, em que espíritos curandeiros incorporavam, que nem se incorpora hoje dentro do terreiro, e faziam seus trabalhos de feitiçaria. E aí várias pessoas, inclusive a sociedade, a elite branca, começou muito a procurar esses curandeiros que faziam esses trabalhos para diversos fins, né? E Pombagira, esse espírito, é um espírito que começa a baixar nos terreiros. O relato mais antigo que eu tenho é do final do século XIX, quando pega bem o pulsar das macumbas cariocas, desses espíritos femininos que chegavam incorporando e davam risada alta e se portavam de uma forma muito diferente daquilo que esperava-se da mulher na época. Então, quando eu sou formada em letras, em licenciatura em letras, e o meu TCC, na época, foi sobre um livro pré-modernista chamado Madame Pommery. E para eu fazer o estudo desse livro, que fala sobre uma mulher que vem da Europa e abre um prostíbulo no Rio de Janeiro, eu comecei a estudar muito os prostíbulos, os cabarés, os puteiros, as casas de tolerância, chamem como vocês quiserem. Casas de tolerância. Essa é de velho, né? Essa aí... E aí, o que a gente entende? Que muitas pombagiras espíritos, né, chamados pombagiras, começaram a se manifestar de uma forma muito similar a como as prostitutas se portavam na época. Então, durante a Belle Époque brasileira e começo do século XX, em que os tons pastéis nas roupas das mulheres era uma coisa de elegância, né, uma forma muito discreta, a pombagira chegava usando tons fortes, escuros, e o batom, e né, tinha tudo aquilo que era meio oposto ao que se esperava da mulher burguesa, mulher de família. A pombagira trazia na sua manifestação espiritual o oposto. E dava risada, e trabalhava muito bem para feitiçaria, e já começava a trabalhar muito bem, já se identificava o quanto pombagira trabalhava bem para relacionamentos afetivos, né? E ela vem com esse valor de transgressão. Pombagira é uma grande transgressora daquilo que se espera, dos valores sociais vigentes. E aí a gente tem, isso começa com o tempo a se assentar como falange, a gente começa a entender o que é pombagira, pombagira começa a descer nos terreiros, e aí começa a se estabelecer a falange espiritual pombagira dentro do terreiro, a linha de trabalho pombagira. E aí você tem uma série de linhas com as falanges, a Maria Padilha, que a Mai trabalha, a Rosa Caveira, a Maria Quitéria, a Maria Mulambo, a pombagira do cemitério, as 7 covas, as 7 calungas, a pombagira da praia, e assim vai, uma série de nomes. Pombagiras. Todas pombagiras. Todas pombagiras, que dentro da sua linha, da sua falange e da sua identidade espiritual vão ter mais ou menos afinidades com diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, a Padilha é uma pombagira que, via de regra, trabalha muito pro amor. Mas a gente sabe que se for uma Padilha que é do cemitério, talvez ela tenha uma afinidade maior em trabalhos negativos, ou trabalhos de demanda, ou, enfim, trabalhos de dano, né? Era até isso que eu ia falar. E dentro dessas falanges de cada pombagira, Maria Padilha, Maria Quitéria, tem como se fossem grupos, né? Isso, Que tem isso. a Maria Padilha do cemitério, a Maria Padilha das almas, a Maria Padilha do cabaré. Tem grupos dentro dessa... Tá, e dessa aí falange. a Maria, como você falou do cemitério, ela seria para fazer mais que tipo de trabalho? Não. Não necessariamente ela, tô dando exemplo, Tá. né? De algumas linhas que vão trabalhar com trabalhos de dano, formas de ataque espiritual. Trabalho de dano, tá. Isso. Tá. Aquele dia você falou, eu falei com o Zé Pilintra? Zé Pilintra. Sabe que cara, eu ainda... Por que ela foi me perguntar, e aí? A primeira vez que eu tive contato com qualquer coisa da Umbanda foi quando eu tinha uns 12 anos. Eu fui na casa do meu tio, que era da Umbanda, e ele recebia Preto Velho. E eu não sei por que minha mãe teve a ideia. Minha mãe sempre foi espírita, kardecista.
E aí tava eu e minha irmã e chegamos lá e era meio que assim, ele recebia meio que às vezes não tinha como ele recebia. Porque ele tava na casa dele vendo TV, tipo, tava lá no quarto, não era na terreira e tal. E eu sei que ele recebeu, ele tinha o quarto lá montado, todas as coisas. E aí, enfim, minha mãe resolveu entrar lá pra perguntar alguma coisa e entrou comigo e com a minha irmã. Eu com os 2 cu na mão, que eu nem tinha, porque realmente era... Eu era muito pequeno, então também acho que tinha um outro impacto, mas realmente não era o meu tio. Essa era a visão que eu tinha. Não era, né, enfim, a voz ou expressão e várias coisas assim. E eu realmente tava com medo, assim. Porque a gente cresce ouvindo várias coisas, né? De macumba, de coisas negativas, de umbanda. Aliás, a gente vocês falaram quimbanda. O que é a quimbanda dentro? Quimbanda é o culto original a Exu e Pombagira. Ah, tá. O que... Tá. Isso, mas dentro tem a ver com umbanda. Tem, porque o porque candomblé é outra coisa. Isso, outra coisa. Tá. A Quimbanda, ela é o culto primordial a Exu e Pombagira. É a ferramenta mais essencial do culto a Exu e Pombagira. Tá. Exu e Pombagira regem o lado negativo da criação. Eles regem os aspectos mais ocultos, talvez mais obscuros. Mas isso é uma questão de leitura psíquica, né? Eles regem aspectos mais inconscientes. Enquanto o caboclo, o preto velho, vai andar e te direcionar através de um lado mais luminoso e consciente, Exu e Pombagira conseguem alcançar aspectos mais animalescos. Aquela nossa fera de dentro, a nossa sombra. Sim. Né? Eles estão para a sombra, enquanto esse conceito psíquico, né? A gente chama de lado de direita e de esquerda. Dentro da Umbanda. A esquerda seriam os Exus e Pombagiras e a direita os direita? caboclos, os pretos velhos. Que é Tá. um conceito do Isso. ocultismo. A mão direita, que é a mão regeneradora, que abre caminho. E a mão esquerda, que é a mão da limpeza, da purificação. Tá. Só me surgiu uma coisa no meio do caminho. Se alguém colocar a mão na cabeça de vocês, o que tem que fazer? Ou seja- Decepar! Cortar a mão da pessoa fora. Não, porque eu fiquei pensando agora, porque às vezes alguém chegou de surpresa por trás e veio aí. acontece. Acontece, pô. Crianças, A gente né? cria um Acontece, reflexo absurdo pra isso. Mesmo tá vindo assim, o cara já Já tá aqui, consegue ó. entender. Mas eu tava falando aquilo porque a impressão, essa primeiro contato que eu tive, eu fiquei muito impressionado na época, assim. E um pouco com medo, porque a gente tem esse lado das pessoas realmente falando mal. Você sempre ouve, o batuqueiro lá, o macumbeiro lá, enfim. Esse é o tipo... Não sei se vem mudando isso ao tempo. eu Chuta imagino que é sim. macumba. Entende? E aí tá. Aí eu chego no terreiro lá, a Maria falou, você pode tomar o passo, você pode perguntar alguma coisa. E a galera trocando ideia. Eu falei, como assim? O espírito. Então, eu sei, mas eu não tava sabendo que era assim que Eu sei, mas eu funcionava. não tava sabendo. Eu entendi, mas na hora eu fiquei... Eu não sei, sabe? E eu tinha visto todo mundo chegar ali. Tipo, tinha conversado contigo e tal. Inclusive, eu tinha... Porque aí como chama a mãe de santo lá? A mãe Lúcia. Mãe Lúcia. Uma hora eu fui em você. Fui na Maria Padilha. Sei lá, porque eu acho que eu conhecia ela e fiquei, mas não sei. E aí depois eu fiquei sentado e aí a hora que você falou pro Zé Pilintra falar comigo, assim. E aí, eu vou falar o que aconteceu comigo e vocês podem me julgar se quiserem também. Eu tô aqui, vocês vão... As duas coisas que que a Maria Padilha e que o Zé me falaram, inclusive eu até fiquei emocionado, chorei um pouco lá. Tudo normal. Não seria normal se não chorasse. Não, mas eu também tenho até facilidade, eu sou meio chorão. Mas quando ele veio falar, por exemplo, ele falou assim, você tem que deixar seu passado lá e pensar mais no futuro, o que foi lá já aconteceu e tudo mais. O que eu quero levar pra isso? E eu não quero que você me entenda o que eu tô falando. Se você... vai ficar estranho isso. Mas enfim, você tá me olhando com uma cara, ela tá rindo um pouco mais, você tá me julgando muito se eu falar. Entendendo. Não, ele falou várias coisas que eu me emocionei, chorei, mas via de regra, eu poderia sair dali se eu fosse uma pessoa, o Thiago biólogo da época da faculdade, sairia dali falando o seguinte, ele falou uns bagulho super genérico.
Ai, teu passado te deixa no passado, pensa no seu futuro. Tá, você tá de sacanagem comigo, entende? Ou tipo, o que foi já passou. Porra, sabe? Esse tipo, entende assim? Eu tô dando exemplos genéricos. Sim. E isso eu acho que pode acontecer. E já teve gente falando isso também. Eu até conversei sobre isso. E eu não sei porque eu tava falando disso, onde eu ia chegar. Mas eu me senti bem lá, entende? Tipo, eu me senti à vontade. Eu já fui muito tempo do centro espírita, então kardecista, então eu frequentei por muito tempo. Foi um lugar que eu quero voltar. Te falei que eu quero voltar lá. Mas eu não sei, eu não sei. Eu fiquei meio... Eu entendi. Mas eu tenho uma teoria, assim, que quando... Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai pro terreiro achando que vai escutar uma coisa fenomenal, absurda e transformadora, porque o médium tem que estar sempre em constante provação. Tem que provar que quem tá aqui é o Zé Pilintra e não é o fulano de tal, o médium, o Joãozinho da Silva. Sim. E isso do médium ter que se provar, e é uma problemática que eu trago mais uma vez, pra mim tem muito a ver com a questão da caridade, porque a assistência da Umbanda, a gente vê muito, eles vão pro terreiro achando que o terreiro tem que servir eles. Não, eu tenho que chegar aqui, não tenho que trazer nada, porque eu tô com muitas dificuldades, então eu não posso trazer nada, e eu quero tomar um axé, e eu quero que a pombagira resolva meu problema, que o Zé Pilintra me fale todas as respostas que eu quero saber, que o caboclo me traga uma filosofia de vida muito diferente, eu quero. E às vezes a entidade não tem nada pra te falar. Não tem nada. A minha entidade, eu sou mãe de santo, tô na Umbanda, tô na religião, há tempo. Eles não falam nada que eles não têm que falar. Ele tipo, pra até você. perguntando, tu quer saber alguma coisa? Porque às vezes tu quer. Não, pra mim não, pro consulente. Tá. Sim. Sim. Ele até pergunta, tu quer saber alguma coisa? Tu quer me perguntar? Porque às vezes a pessoa tem uma pergunta, olha, eu quero saber se é um bom momento pra eu vender meu carro. Eu tô com dívida, será que é uma boa? Ou tem uma pessoa nova que eu tô contratando no meu restaurante, será que eu posso confiar nela? Vai ser boa? Essas perguntas, assim, pontuais. As entidades, sim, não, pode, não pode, vai ser bom, vai demorar, vai ser rápido. As entidades até respondem. Mas eu não boto minha entidade em terra pra ficar trazendo filosofia pra quem não merece ouvir, quem não tá pronto pra ouvir, ou às vezes a entidade não tem o que Não tem o que falar. Não tem o que te falar. A entidade vai dar um passe, vai fazer uma limpeza e vai ter... Pode sentar, meu filho, pode sair. Vai lá que... Sim. Entende? Então, às vezes, cria grande expectativa, porque, principalmente, tu, né, que é biólogo, cientista, todo racional, chega lá, quero ver mesmo, né? A gente não tem nada pra te falar. Tu não tem nada pra me perguntar, eu não tenho nada pra te dizer. Sim. Né? Então, pra mim tem um pouco nessa questão que é meio inconsciente geral. Está no inconsciente coletivo nessa ideia do terreiro, de Umbanda, da caridade que está lá para servir a assistência. Entendi. Aí a pessoa que te mandou, eu não ouvi nada de interessante do Zé Pilintra, da Maria Padilha. Bom, tu perguntou alguma coisa interessante? Não. Tu queria saber? Bom, então toma, né? Sim, entendi. Quando você falou, tá, entendi, obrigado. Tá. Exatamente. Eu sou meio brabona. Não, e às vezes a pessoa vai lá e ela só quer ouvir coisa boa e tu só ouve coisa ruim. Eu já fui tomar passe e assim, eu sei lá assim, nossa, minha vida tá o que você falou... horror, entendeu? Tá um caos. O que você falou aquele dia, tipo, aquele ali, ele dá um xingão, umas mijadas, porque não sei tem o umas quê. entidades que são mais brabas, então eles vão dar uns gritos contigo, entendeu? Tem. A entidade, né? As entidades, assim como os seres humanos, porque eles foram humanos, eles têm personalidade, eles têm a sua construção psíquica e a sua identidade espiritual, que nem nós temos. Então, tem entidades que são mais tranquilas, que relevam mais, que têm uma forma mais amorosa de falar e se posicionar. E tem entidades que são curta e grossa, e tem entidade que só vem, principalmente, todo pai de santo tem uma entidade que só vem pra dar xixi na corrente. Chegou em terra pra cortar a cabeça lá dos médicos que estão meio desalinhados. Como assim, xixi na corrente? A corrente... Dá uma brigar, chamar atenção, A corrente dá uma bronca. é o pessoal que tu viu ali nos... ali, isso, que incorporou. Os filhos da casa. Filhos da... E aí sempre tem, e é verdade. Entendi. Você tava falando... Antes eu quero ler outra pergunta, vai. Depois eu quero falar daquilo que você tinha... Qual a diferença da Umbanda para as outras vertentes do Espiritismo? E qual a função das entidades?
A diferença é que são Vini. religiões... O Umbanda não é uma vertente do espiritismo. O Umbanda é uma religião que nasce da macumba afrocêntrica, o culto de almas. Espiritismo é lá uma religião que tem a ver com coisa. Kardec, que eu não sei muito, embora eu faça ciências da religião, não é uma coisa que eu me afinize. E o que acontece foi que, em decorrência da vertente do Zélio Fernandino de Moraes, lá, aquele mito de 1908, começou a se trazer alguns valores do espiritismo para alguns terreiros que começaram a se chamar de Umbanda, né? Então, algumas casas têm uma questão espírita, uma questão católica mais fortes, né? E outras não. E aí, isso é questão de doutrina, a gente respeita, mas enxergamos uma problemática, porque tudo que é cristão, católico, europeu dentro de um terreiro vai trazer um valor de apagamento dos povos originários e da questão da matriz afro. Mas existe essa junção, então, de algumas coisas do espiritismo ou Existem do terreiros, sim, catolicismo? que fazem fagocitose dentro de alguns valores do espiritismo, alguns valores católicos. Entendi. Não é o meu caso, né? Eu tento não fazer. A minha casa não tem anjo de guarda, na tua... Eu acredito que tenha, não? Então, Na minha casa, muitos santos são... tem aquela questão Do sincretismo. do sincretismo. Então, muito santo, a imagem é usada o santo É católico. o santo. Na minha casa não existe santo católico. Não existe uma representação de orixá que não seja preta. Na minha casa não tem anjo de guarda. Na minha casa a gente não fala em karma. Na minha casa a gente não fala em conceitos que não advêm do que nós concebemos como a matriz. Anjo de guarda seria um anjo da guarda. Não, mas isso não... Um anjinho. Eu fiquei pensando agora, não. É que muitas casas de Umbanda tem. Na casa que eu fiz o sacerdócio, tem muito isso do anjo de guarda. A gente tinha quartinha para anjo de guarda, tinha guia do anjo de guarda. E quando eu saí lá de abrir meu terreiro, despachei, porque era algo que simbolicamente e espiritualmente não tinha afinidade comigo. Não estava alinhado ao que eu acreditava ser um fazer de Umbanda, o que eu me propunha a fazer, porque eu não julgo, não posso julgar a doutrina de um irmão, de uma irmã. Mas o meu terreiro, ele tem algumas particularidades que acabam divergindo do que a gente vê na maioria de alguns terreiros de Umbanda, né? Em questão desse discurso político, desse olhar mais crítico, consciente, enfim. O que quando a pessoa fala, porque enfim, a pessoa pode dar Umbanda, igual a gente estava falando lá no começo, mas não incorporar e tudo mais. E a pessoa fala, porque todo mundo tem um orixá ou alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que não. A pessoa que vai no terreiro, toma seu axé, tem essa afinidade, essa proximidade, sim. Só que a pessoa aleatória na rua, que nunca foi, não. Pra mim, não. A Umbanda, ela tem o orixá encantado, né? Que não é o orixá africano que a gente vê na nação. Bom, isso é outra questão bem complexa. Mas, pra mim, o orixá existe pra quem cultua. Se eu cultuo o meu orixá, ele existe. Se eu não cultuo, ele não existe. Eu nunca pensei nessa questão de se todas as pessoas teriam um orixá ou não, mas eu concordo. Não, tá, mas... Porque, realmente, se eu não cultuo ele não existe. Tá, mas como é que eu descubro meu orixá? Se tu não é umbandista, tu não vai descobrir. Não. Se tu não é. Faz de conta. Teste da internet não vai Não. Não vai Pelo funcionar. amor, coroa mediúnica na Umbanda não é signo na astrologia, porque tá virando meio signo, né? Todo mundo, porque eu sou filha de não sei... Quantas vezes tu foi no terreiro? Mas tudo bem. E eu já fui num terreiro que perguntaram quando eu nasci pra que me fizeram dar o aquela orixá. É mesmo? Mas é igual o signo, então. Essa é uma casa, normalmente a Umbanda esotérica faz muito isso, que são essas vertentes da Umbanda, essas casas que têm essas influências de outras práticas religiosas. Isso vai pro lado que você tinha falado ali, enquanto a gente não tinha começado a gravar, da Umbanda original, raiz, para as coisas que estão pra Umbanda da elite ou Isso. da classe, sabe? Sim. Tem a ver com isso? Tem a ver. Tem a ver. Mas, na verdade, muitas pessoas que fazem Umbanda e fazem Umbanda na periferia de Porto Alegre, que aqui em Porto Alegre é onde a religião resiste, é nas periferias. O culto ao orixá persiste nas periferias.
muitas casas de Umbanda que estão ali, elas, né, por uma questão de historicidade, elas acabam trazendo muito sincretismo. Então, a minha mãe de santo, de nação, ela tem uma casinha na Avenida Serraria, ela tem uma vida super simples, ela cria as galinhas, os galos dela, e tu abre o congá dela, é cheio de imagem de santo, né? É a Santa Bárbara, ela tem uma Santa Bárbara, ela não tem Oiá Yansã. Então, acaba tendo esse sincretismo nas pessoas que têm casas e tradições de 60, 70 anos, que é o caso da minha mãe de santo, acontece. Então, esse questionamento do sincretismo do orixá branco, ele é muito vanguardista. Então, por isso que a gente tem que fazer com muita consciência para não desrespeitar quem carrega uma tradição de 90, 100 anos. Porque eu não tô aqui para atacar a tradição. Perto da minha mãe de santo, que tem 72 anos de nação, eu cheguei ontem na religião. Quem sou eu para questionar alguma coisa, né? E isso é uma coisa muito importante dentro da Umbanda, dentro do culto ao orixá, que é o respeito aos mais velhos, o respeito aos que chegaram antes de você. Então, a gente faz... a gente traz essa crítica, tem esse olhar mais questionador do santo, do branco, dos valores, às vezes do espiritismo, do catolicismo dentro da religião, como um movimento de vanguarda, um questionamento muito jovem, ainda muito importante, mas que não pode desrespeitar quem tem muito mais tradição e história do que eu, né? Sim. E é justamente o que acontece. O meu congal são orixás. São orixás, são todas as imagens são orixás. E assim, a minha casa de santo, eles utilizam realmente, usam as imagens dos santos, mas é o meu pai de santo. Foi aonde eu me senti bem, onde eu escolhi, onde eu me senti escolhida. E tá tudo bem, assim, não tem uma problemática nisso. Exatamente. Tá, mas só pra voltar no negócio, então. Eu fui e gostei, aí eu vou de novo. Aí eu fiquei curioso, eu posso ir na sua casa, não Pode, posso? sexta-feira tem Preto Velho. Tá, e aí eu vou e não sei o que e tal. E eu sei lá, começa a me fazer bem, eu tô indo. Assim que foi, ó. Não, Foi então. assim que eu fiz, ó. Não, eu quero chegar no ponto de... Porque o Thiago tá andando aqui no centro, eu não tenho meu orixá, porque eu nem me interesso, não vou atrás, eu não tô nem pensando nisso. Não tem que pensar se tem orixá, nem sabia que existe. Seu orixá acorda. Ah, então. Ele acorda e se liga a você. Tá, então, mas então... Não tem. É o gato de Schrödinger. Ele tá e não tá ali. Existe, tá morto e tá vivo ao mesmo tempo. Entendi. Mas eu digo isso sempre para as pessoas. O orixá existe na cabeça de quem cultua o orixá. Entendo. Então eu posso descobrir o meu orixá, é isso? Pode, conforme... E as casas têm diferentes doutrinas. Tem casas que não falam. O orixá vão falar lá no final, para um médio que tá se aprontando. Tem casas que falam no início. A coroa é mediúnica, né? O que é a coroa mediúnica? É os orixás encantados da Umbanda que estão na sua cabeça, que regem a sua caminhada. Ela é Oxum e Oxóssi? Oxum e Oxóssi. Tá, esses são os orixás. A Maria Padilha é uma entidade. É uma entidade? Tem mais toda essa coisa complexa, porque o que É isso. Lá vou eu. Eu ia perguntar. Não, são coisas... São coisas diferentes. Assim. Porque, principalmente assim, na Umbanda, tu não recebe o orixá. Pode ter o nome do orixá, mas, por exemplo, eu recebi um Oxóssi, eu não recebi o Oxóssi. Eu recebi um caboclo de Oxóssi. Isso. Exatamente. O que acontece? O orixá, enquanto divindade africana ancestralizada, só existe no candomblé, no culto tradicional iorubá, aqui no Rio Grande do Sul, na nação. Mas na Umbanda, não. O que a Umbanda tem são espíritos encantados. O que acontece? Com as práticas da macumbaria africana, com as macumbas acontecendo no Brasil, isso se misturou um pouco com o culto de pagelança, que é o culto dos povos originários daqui. E por uma questão de aproximação e similaridade simbólica, arquetípica, energética e espiritual, a Umbanda pegou emprestado o nome de alguns orixás. Então, quando eu falo na Umbanda eu recebo Iemanjá, não é a orixá africana. Iemanjá não é aquela que tem a raiz, o rastro, deixa o lastro de ligação com a Nigéria, né? O culto africano, Iemanjá africana. É um espírito encantado. A Umbanda tem uma hierarquia, que a gente tem os caboclos, os pretos velhos, né? As entidades que a gente recebe, e a gente tem uma força acima deles que a gente chama de encantados. E às vezes a gente recebe esses espíritos que pegaram emprestado esse nome. Então a divindade
brasileira nativa dos ventos pegou emprestado o nome da Oiá, da Iansã. A que responde na praia pegou emprestado o nome de Iemanjá. E aí a gente fala, minha Iemanjá, minha Iansã, mas dentro da Umbanda não existe o culto ao orixá. Originalmente, verdadeiramente, existe o culto aos encantados, às almas. Tá. Orixá se recebe dentro do candomblé, dentro da nação, dentro do culto tradicional. Tá, entendi. Essa nação só tem aqui? A nação com esse nome é gaúcha. Ela é sul-rio-grandense. É, não. Eu ia dizer mais pra cima, né? E mais pra cima é um termo geográfico Mais pra erradíssimo. cima? Erradíssimo. Mas a gente... lá pra cima. Tá, mas pra Sim. cima da onde, né? Sim, Depende sim. da tua referência. Eu sei que geograficamente tá muito errado, mas popularmente está correto. Então, já na fronteira do Rio Grande, já em Santa Catarina, né? Frequentei muito Florianópolis, entendi muito a estrutura espiritual de Florianópolis. Já existe um culto que se aproxima mais do candomblé, né? Candomblé e nação são coisas diferentes. Isso tem a ver com um movimento histórico da escravidão, porque o Rio Grande do Sul ele não recebeu escravos por transatlântico, pelo oceano. Ele recebeu de diferentes, o Porto em Pelotas, que recebia, Pelotas e Charqueada, eles receberam negros escravizados de diferentes regiões do Brasil. Então você vai ter chegando aqui os negros que eram da Nigéria, que traziam culto ao orixá, e os negros da África subsaariana, que era o culto às almas, às inquices, os negros de Togo e Benin, que já era o Vodum, e isso se mistura, faz meio que uma misturança e se estabelece como nação, que é um culto ao orixá aqui, mas com algumas diferenças, várias diferenças litúrgicas, práticas teológicas do candomblé. Sim, que massa. Isso que eu contei aconteceu com meu tio, é comum de acontecer? Porque ele não estava na terreira, ele não... Tava dentro de casa? Tava Antigamente, dentro de sim. Antigamente a gente via muito isso. A pessoa receber dentro de casa e receber quando não esperava. Isso. Tem a ver com a estrutura mediúnica mais antiga, né? Então, nos anos 20, 30, 40, até os anos 60, mais ou menos, há uma estrutura mediúnica da incorporação muito próxima ao que nós entendemos hoje como possessão. O espírito, a entidade lá e pum, te pegava. Porque não havia um entendimento da incorporação, ou talvez um trabalho mais bem fundamentado. Existia muito uma necessidade de você provar que a entidade estava ali. Então, naquela época, em algumas casas mais antigas, tem todo um trabalho de provar que você está incorporado. Eu passei por isso, tem que andar incorporado no caco de vidro, tem que pisar na brasa quente, estoura pólvora na tua mão. Tem uma forma de tipo, provar que tá incorporado. Sim, mas são muito antigas. Não conheço tô mais nenhuma interessado nisso, não tô falando disso. Não tô querendo chegar lá pra provar nada. Não, deixa mais. Não, vamos deixar assim. Não, mas isso é um... Existia, tá? Existiu em algum momento. Porque existia essa forma mais bruta de incorporação. Então, os antigos contam, minha mãe tava lá cozinhando no fogão e de repente, pum, Exu Tiriri chegava. E o Exu Tiriri já chegava dizendo, desliga o fogão, senão vai vazar gás e pau. E dava 2 minutos, batia uma pessoa na porta da véia lá, incorporada do Exu Tiriri, e chegava porque tava precisando de uma orientação, de uma ajuda, e o Exu atendia aquela pessoa, né? Então, existia isso. Pós anos 60 e 70, começa a haver uma mudança comportamental, emocional, espiritual da estrutura mediúnica das pessoas. Começa a ver o processo da consciência durante a incorporação ou da semiconsciência, em que você começa a lembrar de estar incorporado, do momento que você está incorporado com guia, você tem uma inteligência mediúnica maior para saber como evocar essa energia e desevocá-la, como entender e trabalhar ela em ti. Então é como se a incorporação ela ficasse menos selvagem e mais ordenada, mais disciplinada. E aí, hoje, a gente tem muito esse entendimento, incorpora-se dentro do terreiro. Claro que não é proibido incorporar em casa, mas tem que ter um porquê, tem que ter toda uma firmeza, um fundamento, um entendimento de por que aquilo está acontecendo. Mas isso é um processo, historicamente, existe um processo disso, do entendimento disso, porque você tá... Pelo que eu entendi é que, tipo, antigamente as pessoas não entendiam assim, não tinha essa estrutura. E hoje em dia se mudou a forma de como se incorporar. Até a questão da incorporação totalmente inconsciente, ela vem ficando cada vez mais rara. É isso, mais rara.
Agora tu Exato. tu incorpora e tu tá semi-consciente. Tu tem apagões e lembranças. Isso. Você lembra parcialmente do que tá acontecendo ali. Tem médiuns que são totalmente conscientes e isso não diminui em absolutamente nada a Nada. capacidade mediúnica. Inclusive, umas das pessoas mais incríveis enquanto médiums que eu conheci são totalmente conscientes. Eles lembram de tudo durante a incorporação. É como se houvesse dois corpos habitando um só. Eu tenho a memória dos dois, do meu guia e a minha. E tem pessoas que têm a semi-consciência, que você tem apagões. Bah, eu não lembro disso, mas eu lembro daquilo, né? Tu tem momentos de lucidez e de maior apagamento durante a incorporação. Cara, eu tô pensando... Tá, eu posso voltar lá na casa e a Maria Padilha me reconhecer? Pode. Sim. Falar, você não tem pergunta de novo, né? Ela vai falar Ela isso pra mim? ela pode fazer isso. Tá aqui só de Você curioso, tá veio né? aqui só pra encher o saco, é isso? Caralho, que loucura. E vocês já incorporaram fora da casa? Não, mas tipo, sem querer, daquele jeito, tipo, que não... Eu vou te contar, sem querer, e não tem problema de falar nisso, no momento em que eu tava emocionalmente muito desorganizada, e pela desorganização, porque assim, o emocional tá totalmente atrelado ao teu espiritual mediúnico. Tá. Um emocional bagunçado traz um espiritual mediúnico bagunçado. Né? Então, por isso que o filho de Umbanda, ele precisa estar sempre cuidando-se emocionalmente, do seu emocional. E eu tava emocionalmente um caos e acabei incorporando em um contexto que não era para incorporar, que não era para acontecer. Foi uma externalização do meu emocional caótico ali, mas não aconteceu nada de problemático. A entidade foi embora, tá? Fiquei, tomei uma correção depois, né? Da minha mãe de santo, corretíssima, e entendi. E aí, então, me pegar sem querer foi um momento em que eu estava desorganizada emocionalmente e eu acabei, pela minha desorganização, puxando a entidade inconscientemente, talvez, e era algo que não era para ter... Porque se você não quisesse, se você não quiser, não acontece. Esse é o objetivo do entendo. O objetivo é que desenvolvimento tu mediúnico. consiga ter esse controle. Isso. Eu nunca incorporei não estando na terreira, mas eu já senti uma vez, porque eu tenho uma mania de escutar a música, o ponto. Eu boto o fone e escuto o ponto. E eu tava andando... Que ponto? Ponto é as músicas que eles tocam, que eles cantam tá. pras entidades. E eu... É como eu tava lá como- aquele dia lá, que tava isso. rolando, tá. E eu tava escutando o ponto no ônibus e eu comecei no ônibus. E eu comecei a sentir, tava com o ponto rolando aqui, ó, altíssimo no ouvido. E eu, tava brincando que isso vai acontecer dentro do ônibus. Eu, não, dentro do ônibus não. Acabou que não aconteceu, não, mas eu senti muito perto. Eu Guria no senti ônibus, muito os livrinhos do doutorado lá se tremendo toda noite. eu senti muito perto. Rindo. E aí na minha cabeça eu pensei, tá de sacanagem, não. Não é o Tá, momento. então, mas a ideia é que você consiga controlar isso, a Isso, pessoa, isso, né? Que ela é. fala, tá, não, agora não é o momento. Que só Isso. venha quando tu estiver preparado ou quando for chamado. Exato. Entendi. Adorei. Deixa quando a minha amiga falou de você, e aí a gente começou a conversar, a gente tava, às vezes, eu não sou muito de olhar story, eu fico tanto no Instagram, e às vezes eu tento ficar longe um pouco de rede social, mas enfim, às vezes eu olho. E aí, eu vi uma coisa, eu dei até um print, você tinha aberto uma caixinha, o que você tá me olhando com essa cara aí? Tô te ouvindo? Não, é que depois eu fui falar com essa minha amiga que tinha falado, inclusive de você, que ela te adora. Inclusive, aí, tá vendo? Tô fazendo com ela. E aí, a caixinha que você tinha aberta era a seguinte: sobre relacionamentos, amor, bissexualidade, homens, mulheres, magia do amor, lembra disso? Aí, a pessoa escreveu: homem querer rachar a conta do motel. Não, Pode, vamos falar sobre isso. E aí, você respondeu, tão absurdo quanto colocar maçã na maionese. Eu também acho, tá? Maçã não tem porquê. Tá na Tá na maionese. Nem uva concordo. passa no arroz. E nem uva passa no arroz. Isso aí é uma tradição que não sei quem começou. Devia ir atrás da pessoa. E aí você escreveu: fujam de homens que não têm o mínimo de alinhamento com sua capacidade ancestral de provedor. A minha discussão, quando fui falar com ela,
era sobre isso, sobre essa parte do homem provedor e tal, que é uma coisa que eu discuto muito no Homem Sem Tabu, como um tabu masculino e tudo mais. E eu queria conversar disso, você entendeu o que você falou ali, entendeu? Claro. Vamos lá. Quando eu falo sobre isso, não quer dizer que eu não pague contas. Não, eu nem Meu tô... Deus. Não, porque as pessoas eu assumem, tô né? longe de pensar qualquer Pelo coisa. amor de Deus, não, de forma alguma. Mas existe sim, e dentro, principalmente do culto a Exu e Pombagira, isso fica muito manifestado e nós compreendemos muito isso, naturezas da psique. E aí alguém vai me dizer, tá, isso é muito... Como é que é? Binarismo de gênero. Porque é a tradição, então eu tô bem nessa ótica binária aqui, tá? Podemos falar sobre como funciona a questão da transexualidade dentro da Umbanda, o orixá, as entidades, né? É toda uma outra discussão, mas dentro dessa ótica ela é bem binária mesmo, de gênero, pensar homem e mulher. E pensar na natureza do homem como uma natureza provedora e a natureza da mulher como uma natureza geradora. Entendi. E por isso que nós temos uma diferença entre Exu e Pombagira. Por isso Pombagira tem uma energia, um campo de atuação, e Exu tem outro. O Exu, ele guarda aquilo que Pombagira é mestra. O Exu, ele tá pra fora e a Pombagira tá pra dentro. O Exu, ele faz a guarda da Pombagira. Ele é o sentinela da Pombagira. Então, ele vai trabalhar muito bem para as questões que são de fora, as aberturas de caminho, vai saber virar uma demanda, vai fazer muito bem o trabalho de dano também, vai, né? Aquilo que é de fora, aquilo que é material, aquilo que é racional. Enquanto a Pombagira vai alcançar coisas que Exu não alcança em nível de psique humana, em nível de emocional humano. Ela vai lá dentro e ela encontra aquela questão mais profunda que até você desconhece sobre você mesmo. Né? Isso nos fala muito sobre a natureza interna da mulher e externa. E isso, na prática, é uma questão para a gente pensar muito, porque falamos atualmente o feminismo, o empoderamento da mulher, a libertação financeira da mulher do homem. E eu não acredito nisso. Eu não acho que a mulher está empoderada financeiramente. E eu acho que esse discurso do feminismo liberal, ele cria uma ilusão de que a mulher pode tudo, de que a mulher é tudo. E, na verdade, ainda não. E a gente tem essa ideia de que a mulher, igualdade, então a mulher vai pagar junto. Não, peraí, a mulher já está sobrecarregada com tudo que ela tem que fazer. Você tira aquilo que não seria a obrigação do homem, mas aquilo que é da natureza dele, ser provedor. Porra, tu vai sair a primeira vez com uma mulher, tu não vai pagar a conta do motel. Você não tem Exu. O cara que não paga a conta do motel a primeira vez que tá saindo com a mulher... Eu não tenho Exu. Não tem Exu. Não, mas você não tô falando de mim. Não, mas eu tô falando. Tô descontando em ti que é o homem que tá aqui lá na minha reta. Mas eu acredito muito. Isso é a força, é a virilidade. Você prover o que é o homem, senão aquele que provinha pra sua comunidade. Pô, o teu ancestral ia lá, matava mamute no soco e tu não quer pagar 50 pila de uma conta, eu não ia porra. matar mamute no soco. Não ia mesmo. Eu ia ter comido pelo mamute, com certeza. Eu ia sair na mão com o bicho. Você ia atrás do mamute, Léo? O Léo ia. Claramente não, né? Claramente não. Não, a discussão... não, assim, claro. A discussão era isso, porque realmente... não que eu fale só disso, mas é uma das coisas que eu já falei em vários momentos dali do Homem Sem Tabu, sobre esse lance, inclusive, de papel do homem e da mulher, se é que existe isso, e se existe, como que a gente lida isso em sociedade. E eu passei a acreditar depois que eu entrei pra Quimbanda. Antes eu não acreditava, eu tinha um discurso super feminista. Pagava todas as contas do meu namorado, não sei o que eu sou a provedora. Depois que eu entrei pra Quimbanda... Eu comecei a entender, não, peraí, o sagrado masculino serve ao sagrado feminino. O homem guarda aquilo que a mulher é mestra. O homem tem esse papel da sentinela, do externo. Então não é uma questão, o homem pagar a conta é machismo, não. É o pulsar, claro, dentro de uma estrutura patriarcal, dentro dos conceitos de capitais, mas se molda, é um pulsar daquilo que pra mim é uma natureza. Tá. E que eu aprendi com Exu e Pombagira. Tá. Maeli. Vai, uai, como assim? Você veio aqui? Não, é que assim, ó. Do mesmo modo em que eu separo a minha formação da minha religião, Sim. porque eu não posso pegar e falar de evolução ali e falar de religião junto, porque não faz sentido. Não se cruza, não bate, eu tenho que ver as coisas de uma maneira separada. Eu vejo isso de uma maneira separada. Eu ainda tenho aquele discurso,
Se alguém que saiu comigo pagou tudo, gente, não é sempre assim. Mas, mas no geral, eu sempre digo assim, eu não vou... vou sair com o cara. Não, eu não vou. Ele não tá me comprando, sabe? Eu vou pagar minha bebidinha aqui. Mas é que eu sou uma deusa. Da mesma forma que eu oferendo a minha pombagira pra ela fazer alguma coisa pra mim, eu tenho que fazer o padê. Eu tenho que botar as 7 rosas, eu tenho que servir o cigarro. Eu sou uma pombagira. Estou me pombagirizando, isso é a quimbanda. E o cara está se exunizando se ele é um cara ativo dentro da religião. Entendi. Então tudo é uma troca. Há um princípio de troca que hoje é muito vulgar e a gente... Porque se tu parar pra pensar, a origem da prostituição, ela é sagrada. A prostituta sagrada era aquela sacerdotisa do templo que recebia os viajantes que traziam quantidades de ouro para doar para os templos, e como forma de agradecimento, ela se doava a esse viajante, né? Então era um ato sacro, religioso, espiritual. Eu lembro das prostitutas, das histórias quer dizer, eu lembro não, né? Porque eu fui ler, não sou daquela época. Mas da prostituição nascer, inclusive, tem um livro muito legal que chama A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, que ela fala, inclusive, de como aparece ali o casamento e a mulher, né, como o casamento para garantir, começa a propriedade privada, dos caras ter que passar seu dinheiro, né? Enfim, aí casa para isso. E a prostituta é o meio para fazer funcionar esse casamento monogâmico, mas né, que é a coisa que era aceito. Então, para aquilo funcionar, existia isso. Enfim. O casamento era um negócio, né? Era um negócio. Era só um contrato ali, era um negócio, não era? Exatamente. E no meio do caminho acaba juntando com a ideia, e depois volta o lance de amor romântico e tudo mais, e vai dar no que a gente viu até hoje. Alguém quer comer bis e paçoca? Não, Não, querem? obrigada. Tá, vocês estão muito fit, eu vou... Tá. parar de comer. Mas existe isso, né? Isso é da base da religião, da crença. Isso é um olhar e uma vivência da minha quimbanda, da minha relação, e que várias pessoas convergem, pensam igual, outras pessoas pensam diferente. Entendi. E aí tu vai me dizer, não, mas socialmente não podemos falar de lugar de homem e de mulher. Caguei, saiu comigo, primeira vez vai pagar a conta, porque eu estou me pombagirizando, aprendi com a rainha do cabaré, que é assim. Entendi. Que foi mesmo? Eu entendo, mas eu não concordo. Eu entendo, mas eu não... Sim, entendi. Sim. Não, mas essa era a discussão quando eu falei... Isso é um terreiro, lido com mulheres, né? Minha proposta do religioso é um matrifocal. Sim. É um matriarcado. Claro que o matriarcado, na prática, ele não é o oposto, porque o patriarcal, se você for pensar, o patriarcado é uma sociedade constituída por valores sacros e instintivos masculinos. Ok, só que como isso se molda dentro da estrutura de capital, é uma dominância violenta e opressora, né? Ok. E quando a gente fala de matriarcal, por não estar dentro dessa sociedade ocidental que a gente vive, a gente não entende que é o oposto, porque o patriarcado acaba sendo a prática que a gente vê no dia a dia da desigualdade, da opressão, e o matriarcado não é oposto ao patriarcado. É um sistema de funcionamento que, na verdade, era o sistema que regia muitas civilizações antigas e muitas civilizações nativas, né? Então, dentro desses aspectos do matriarcado, e através muito do que a rainha do cabaré e a minha quimbanda me mostram, nós compreendemos a estrutura de relação como uma estrutura matrifocal, em que a mulher é o centro, a mulher é o foco, e a mulher ela está numa posição de ser servida. Porque dentro da minha quimbanda, o sagrado masculino serve ao... Não serve o sagrado, serve ao. Então, há um entendimento dessa sacralidade da mulher e por causa de toda a construção orgânica, fisiológica, e vocês vão falar muito melhor do que eu, mas espiritual, emocional, psíquica, a mulher tem que ser muito respeitada, muito cortejada, muito servida nesse sentido. E se eu pego esse conceito tão abstrato, moldo ele na sociedade que a gente tem, eu compreendo como isso. Como, pagar a conta dividir a conta do motel pra mim, me cai os buteados do bolso. Entendi. Não, peraí. Não. Tá bom, eu só tô aqui pra perguntar, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu ia perguntar? Uma vez, tô ouvindo um eco? É o teu aí, tá. O que eu ia falar agora, eu esqueci. Caramba.
Eu fui Te falar deixei sem contigo. palavras, né? Não, eu fui falar com o Léo do Eco, agora eu esqueci. Ah, lembrei. Uma vez eu tinha postado alguma coisa, era alguma coisa de intolerância religiosa e... Enfim, era alguém falando da Umbanda com sacrifício de animais, não sei o que, nananã. E aí o pessoal falou, o pessoal é hipócrita pra caralho também, porque, sei lá, o cara vai lá e come carne no churrasco e matou o bicho pra ele comer. Come peru no Natal. E aí... Vai lá comer a feijoada de algum e não tem problema. Feijoada de Ogum? E não tem problema. O que é feijoada de Ogum? A feijoada é uma comida. Nós oferendamos comidas para os nossos orixás, nossas entidades. E Ah, a sim. feijoada, ritualisticamente, é uma comida pro Ogum. ofertada para Ogum. Ah, Costela tá. assada também. Ogum gosta do que é bom. Feijoada. Aí a feijoada não tem Ogum. problema. O Ogum, nossa, ia fazer uma piada péssima, não sei, vai que pode, não pode, né? Vai que o santo tá te olhando Eu ia aqui só falar que isso. Ogum gostava de ir no bar do Outback, que ela falou, desculpa. Você Os falou de Ogum costela, Nutella. os Ogum Nutella vai no Outback. Mas aí a pessoa veio com uma informação de que os animais que são mortos dentro da terreira e tudo mais são consumidos. Então, Sim, são. Acho que a galera não sabe disso não, sabia? muita gente não. E eu brigo um monte no Instagram. Não sabe, Isso, não, a galera não sabe. sabe disso, porque e mesmo tá, ó, eu tô dizendo assim, mesmo que não fosse, tá? Não tô entrando nesse mérito. Mas os animais ali servem de alimento ali. Então, realmente, aí eu entendi o que a pessoa falou, uma puta hipocrisia, porque e mesmo que fosse matar por matar, que não seria também o caso, porque aí tá dentro de todo o contexto, mas existe isso. Essa é a parte de oferecer para as entidades Isso. aquele animal, o sacrifício daquela vida. Como é que funciona isso? Exatamente. Do sacrifício? Quer falar? Pra vocês Tu duas. vai, assim, ó, quando tu faz uma oferenda, tu vai oferecer, que nem a questão da feijoada. Uhum. A feijoada, ela é um corte. Tem carne ali. Sim. Tem pé de porco, tem lombinho. É um É. corte. Foi feito um corte. Sim. Só E não aí? foi. Só não foi. Foi o pai de santo. Só não foi o pai de santo que fez. Uhum. Mas tu vai oferecer algumas partes do animal no teu ritual, ali tu vai oferecer algumas partes e as outras partes vai ficar na tua terreira, tu vai fazer uma janta depois da gira, tu vai fazer uma comida pra ajudar alguém Uhum. e assim é Sim. feito. Tu não vai usar todo o animal e largar. Tá. Eu não sei como é que funciona essas questões que a gente vê na rua, que às vezes tá o bichinho inteira lá, despachado. Nenhuma das terreiras que eu participei, nem como da corrente, nem só consulente lá, ainda tomar passe, eu vi isso Tá. acontecer. Mas a gente vê na rua, né? Aqui em Porto Alegre, principalmente, Tem muito. é bastante, Tem né? muita Tem cultura muito. do despacho, né? Mas o que que acontece? A entidade, o orixá, eles vão se alimentar primordialmente do sangue, né? Uhum. Principalmente na quimbanda. A quimbanda é sangue. Então, você quer o axé da quimbanda, quer a iniciação, você precisa dar sangue. Isso se faz através do sacrifício animal, de 2 pés, que seriam os galos, as galinhas. Às vezes pombo. Tem que ser de 2. Tem que Não, ser. aí depois você pode oferendar 4 pés, né? Ah, Bode, cabrito. E tá. na nação também, cada orixá tem o seu animal. Então, Iemanjá e Oxum é ovelha. Pra Oiá é cabrita com chifre, né? Pra Ubá é sem chifre. Cada orixá tem Tá. o seu animal que é sacrificado. Dentro das nações, principalmente, você corta o animal. E esse animal, ele é limpado depois. Você tira o couro. Às vezes esse couro é usado pra fazer o atabaque. Então, filho de terreira que tem nação tem que aprender a limpar um galo, limpar uma galinha, depenar, fazer, a mexer a cozinha, está sempre fervilhando dentro de um terreiro de axé, dentro de um terreiro de batuque, né? Dentro da quimbanda, em alguns trabalhos de limpeza, quando o galo foi usado para foi um corte para uma questão de limpeza espiritual muito grande, você não pode consumir aquela carne, porque ela está impregnada daquela energia e é o que a gente vê. Aí você despacha. Que é o que vai. Que é o que Que é o que a vai gente pra vê. rua. Quando a carne ela não pode ser consumida, né? Principalmente. Ela quando tem que ir pra um despacho? Quando é um processo espiritual dentro da doutrina da casa de limpeza, você não pode consumir essa carne, você entrega, você despacha. Às vezes, quando é um axé de prosperidade, de proteção, uma iniciação em que a carne pode ser consumida, ela fica dentro do terreiro.
você limpa o bicho. Por isso que normalmente terreiro tem que ter freezer, porque é muita carne, você congela e essa carne é sempre doada para a comunidade. Tá. Não, então, mas eu digo assim, tem que fazer o despacho no seguinte, fez lá, usou o galo e tal, essa carne não vai ser consumida. Tem que despachar. A pergunta é, vai despachar na rua, No ponto de força do Exu, no cemitério, na encruzilhada, no rio. Não posso só jogar esse galo fora. Não, você vai despachar no ponto de força. Entendi. Porque o ponto de força para nós, ele é um portal vivo e ativo para a força daquela entidade ou para o orixá. Isso, aquilo ali... Aquilo ali não é pra alguém. Entende? Porque quando as pessoas veem a macumba na rua, acham aquilo ali é o trabalho pra alguém. O despacho não é um trabalho pra uma pessoa. Não, às vezes tu faz um Entende o que eu tô trabalho falando? numa encruzilhada e é só pra tu conseguir um emprego melhor. Aham. Tu não tá fazendo mal pra ninguém. Conseguiu namorar, É, abrir os caminhos do Tu amor. não tá fazendo mal pra ninguém. Não, eu sei. Dificilmente, eu acho que esses trabalhos que fazem pra fazer mal são mais no cemitério, né? São feitos no cemitério, não são os que estão no meio da rua. Na encruzilhada. É. Não, entendi. Mas é que na minha cabeça e do que eu não... né? Aquilo é como se tivesse sido feito pra alguém, entendeu? Quando tivesse... Você tá andando na rua, você vê o despacho lá, aquilo ali é de alguém que fez pra outra pessoa, entendeu? Uhum. E não é. Uhum. Entendi. Que bonito. E vocês duas olhando e falando... Mas até pode ser, sei lá, se eu tenho um inimigo ou uma pessoa que tá querendo me destruir, eu entro nessa guerra espiritual, Uhum. eu vou me defender com as armas que eu tenho, né? E Mas se geralmente vai pro cemitério, porta de cemitério, lugar mais pesadinho, assim. que Entendi. tem esse uma tipo de- força espiritual mais reativa, como o cemitério, por exemplo. E aí... Cruzilhada é muito pra abrir caminho, pra movimentar. E tem que ser encruzilhada por quê? Porque é um ponto de força. Ah, é do um Exu. ponto de força. Ah, tá. Encruzilhada, rio, mar, cemitério. Ah, tá. São pontos específicos para aquela entidade. Entendi. Nossa, maneiro. Não, tô curtindo, eu tô gostando, né? É que pra vocês é comum isso aí, né? Eu não sei. Sempre dá certo? Tipo, o trabalho? Eu quero chegar na Maria Padilha vai lidar com amor, certo? Pode ser. Pode. Geralmente. Ah, não sei o quê. E eu quero casar com a ciclaninha lá, com a fulaninha. E aí? A ciclaninha quer casar contigo? Não, então. Mas aí a minha pergunta entra nisso, porque às vezes a ciclaninha só não quer, entende? Eu tô brincando, mas pode ter uma pessoa lá e querer fazer um trabalho pra tentar aquele relacionamento dar Sim. certo, entende? Tudo depende. O que acontece? Normalmente a gente precisa de uma consulta oracular, que é uma consulta através do oráculo. O que é um oráculo? É um instrumento que mede a tua energia atemporal e faz previsões. Búzio, tarô, baralho cigano, tudo isso é oráculo. Tá. Ou você conversa com a entidade, porque a entidade, ela é um oráculo nela mesma. Uhum. Ela o oráculo da Umbanda é a entidade falando, Tá. né? E aí, através do oráculo, vai se entender o que acontece. Vamos supor que tu esteja apaixonado pela Joana, tu tem um relacionamento, tu tá Nossa, querendo... ela quase acertou o nome Ai, droga. Quase. Mais uma, mais uma, Não mais tem, uma. né? Tô brincando. Eu sei que ela vir com o nome da ex, fala, porra, aí vai foder tudo. Não, vai. Vai. Tá apaixonado lá pela Joana, pela Raíssa, sei lá, por alguém, tá? Eu achei que ela tava buscando. Eu falei, só me falta agora, tá conversando com alguém que eu nem tô vendo. Me diz quem é. E... Tá, apaixonar lá pela Tá. fulana, pela Fernanda, sei lá, qualquer pessoa, tá? Aham. O oráculo vai dizer o que tem nesse relacionamento, como é que estão as energias, o que a Joana, ou a Raíssa, ou a Fernanda tá pensando, quais são os sentimentos, porque às vezes a pessoa te diz que não quer, mas é uma questão emocional, é um trauma emocional que ela tem de um relacionamento passado, é uma questão de abrir a mente, às vezes ela tá carregada espiritualmente, ela não consegue tomar decisões certeiras na vida, então às vezes é uma questão muito assim, a própria pessoa tá com uma questão que tá impedindo, que naturalmente esse relacionamento era para estar acontecendo e não está, porque uma das partes está meio desalinhada, né? Então isso é um trabalho tranquilo de ser feito, né? E aí, às vezes, tem, em alguns casos, né, muitos impedimentos para esse relacionamento, a outra pessoa não quer. E aí tem o famoso trabalho da amarração, que é muito controverso, né? Por que é controverso?
Porque se diz popularmente, né? Ah, que tira o livre-arbítrio. Amarra. Olha o que o nome traz, né? A Sim, ideia de amarrar, sim. de trazer a pessoa pra ti. Algumas pessoas acham bom, outras têm posicionamento contra. Então é um trabalho meio controverso. Nem todo mundo sabe fazer. Alguns dizem que fazem, outros não sabem fazer. Tá. Controverso porque, tipo, porra. O eu conceito, quero... o conceito dele. Cadê o consentimento da Maeli nisso? Isso. Tu vai trazer a pessoa obrigada pra ti? Então, é isso que eu tô falando. Ah, eu quero casar com a Maeli. Aí eu vou tu fazer uma vai amarração pra trazer ela, a mas pessoa ela não obrigada. quer estar comigo. Ela vai voltar, mas... Entendi. Né? É por isso que é controverso. É. Entendi. É isso que eu ia falar, porque eu tô pensando, ela quer fazer amarração ou saber de o cara X lá. Mas aí, qual é que é? Porque o cara pode não querer, o cara pode estar na dele, vendo a vida dele, como é... Entende, assim? Claro. Porque é um desejo dela, caralho. O cara não tem nada a ver com isso. Se a pessoa pagar o valor que o pai de santo tá cobrando, o Exu do pai de santo vai comer, vai trazer e vai acontecer. Ah, tá, mas é que é errado. Bom, errado pra ti. O pai de santo que ganhou tá muito certo, entende? Tá, tá. Não tô nem discutindo isso. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Vai. Se eu fizer uma amarração pra uma mulher, uma pessoa, ela vai acontecer. Não tô pensando em nada, não, Vai viu, gente? Eu tô só. Não, eu tô perguntando. Sim, É mesmo? claro. Caralho. Tá? Aí tu conhece uma pessoa nova, ela já te diz assim, ó, ai, mas tu não vai me amarrar, né? Tu é um bandista, tu não vai me amarrar, né? É a primeira tem coisa que umas tu escuta, pede né? pra amarrar. Ah, tu não vai me amarrar, né? Tô brincando, não vou fazer, eu sou comediante, tá? Eu vou fazer Não, piada uma hora. Ela fez uma cara tipo, ai, piada de homem, ai. Não, eu não tô nem aí. Se é homem, se é mulher me pagando bem, eu faço o que eu tenho que fazer. Tá, eu tô enchendo o saco. Eu tenho. Tem um quadro. Que é um quadro bem novo aqui. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Onde é que tá a Júlia? Aqui. Olha só. Tá me ouvindo? Eu acho que não tô. Ei. Ah, não, tá sim. São 3 brincadeiras. Ah, aliás, bom, tá. Você tem alguma coisa que. Tanto faz, qualquer uma das duas. Que você acha importantíssimo de se falar dentro da Umbanda ou para as pessoas que não conhecem sobre a Umbanda, alguma coisa que a gente não falou aqui, assim, tipo, você falar, não tem como falar disso e não falar de tal coisa. Tem alguma coisa assim que você tem em Tem mente? uma coisa que eu gostaria de falar. A gente vive um tempo em que estão surgindo muitos cursos online, formações online de Umbanda. Algumas são muito legais, muito interessantes, o conhecimento sempre agrega, mas a gente não pode esquecer que fazer Umbanda é dentro do terreiro. Não existe desenvolvimento mediúnico online, não existe puxada de pombagira online, não existe. Isso é um absurdo, Vivência de terreiro é a coisa mais importante no desenvolvimento mediúnico. Então, eu amo Umbanda, quero fazer vai para um terreiro. Ah, mas é que não tem na minha cidade. Vai para outra cidade. Quem quer faz o corre. Quem quer vai atrás, né? Então, anuncia aí, pega contato através dos amigos, procura no Google, vai pro terreiro, senta no banco da assistência, sente a energia, sente o axé. Se for necessário, conversa com a mãe, com o pai de santo daquela casa, vai vivenciando o terreiro. Isso é o mais importante no desenvolvimento mediúnico. Tem gente fazendo gira online? Tem, né? Sempre. Ah, é verdade. Tem live. Live? Tem live do espírito, assim. Espírito identidade. falando. Ah, não, mas aí vai conversar com o Exu na live? É o Exu Tem 7 live. Lives. Tem live. Ah, é o Exu 7 Lives. Caralho, a galera A conversa. pombagira blogueira. Tem esses horror aí. Bah, que doideira. Gira Eu- pelo Zoom. Gira pelo Zoom. Eu vou na próxima. Você falou que tem de sexta lá, né? Terça. Toda Sexta terça. é na Sexta minha. Sexta nela. na sua. Viu? Dá pra ir nas duas, né? Dá pra ir nas duas. Vamos sexta lá. Vamos? Vamos. Tá. Olha, vai ser. É amanhã? Não, Tem a amanhã. na outra? Amanhã. É? Onde é que é? Na Cidade Baixa. Ah, eu vou. Aí, ó. Eu vou, acho que eu vou amanhã de novo. Então vamos partir o Vamos. rolê de macumbeira é isso. Ah, é né? Não, verdade. vamos. Eu vou. Sábado, Eu vou. sempre tem um amigo que te convida pra fazer. Ah, eu não posso porque tem gira. Ah, na sexta. Às vezes tem fim de semana, tem alguma festa, alguma coisa. Tem. Ah, não dá, tem gira. Função. Eu comecei a fazer isso, mas era por causa do CrossFit.
Eu tenho que Também. acordar Ah, e cedo. ainda tem isso também. Bah, tem que acordar cedo porque tem crossfit. Ó, o... Mas, Deus, que merda. Eu queria fazer... Deixa eu ver aqui. Tá. E se? Não, esse quadro não. Primeiro esse aqui. A vida. Eu queria saber de vocês... Pode parecer que não tem nada a ver, mas uma hora vai... No vídeo vai ter a ver. Eu queria saber de vocês qual que é... O que foi? Confia em mim. Nada a ver. Não tem nada a ver, mas calma. Eu queria saber qual que foi o melhor acontecimento da vida da sua vida. Você tem um melhor... Na religião, na vida. Não, na da sua vida. vida mesmo. Nossa, eu tinha que ter pensado isso antes. Não, mas é pra você vir sem pensar mesmo. Não precisa ser o melhor, não porque às sei. vezes é muita, tipo, tem mais de um. Tá. Pode ser um. Pode ser, não porque um a gente tá momento falando. importante. Não porque a gente tá falando desse assunto aqui, Sim. mas um momento muito importante pra mim, atual, foi quando a minha mãe, evangélica, aceitou a minha questão da Umbanda. Sim, mas isso é. Isso foi muito importante. Porque ela passou assim, mas Exu, Pombagira. Uhum. Exu, Pombagira. Até o dia que ela disse assim, pede pra Padilha que eu preciso dela. Ah, Aí foi um momento, pra mim, do momento atual, assim, o mais importante foi isso. que massa. Foi a questão... E o dia que eu lavei a cabeça a primeira vez que a minha avó me viu... A minha avó, bem velhinha, né? Também evangélica. Pediu pra me ver com a roupa que eu tava indo pra terreira. Com as guias, com a saia, roupa branca, paninho na cabeça lavada. Ela pediu pra me ver. Ela tava deitada no Ela quarto. queria ver. Ela não caminha mais, ela tava deitada no quarto. Ela disse, vem aqui que eu quero te ver, que eu nunca vi. Eu acho que esse ainda é mais... Sim, É. que massa. Isso que você falou, só antes de eu te perguntar, das guias. Tem uma galera que usa guia como acessória, cara, na Júlia. É que ela também tá aqui. Não, mas é que vocês estão. Tá, mas é que vocês são da religião. Mas tem uma galera que usa guia porque é. Sim, da é que a moda, Umbanda né? tá ficando meio hype, né? Aham. Tem uma coisa Mas disso. não tem isso, deve ter. Mas é que tem muita gente que vai e faz uma proteção e usa aquela proteção. Que tu vai na terreira, daí tu conversa com a entidade, tu E a entidade me ele- diz, me traz uma guia Isso. branca vermelha, me traz uma guia toda vermelha, uma verde branca. Ou me traz uma guia de aço, a entidade manta, consagra e tu usa como Isso. proteção. Ah, tá, mas é diferente, pô. Claro, Você é um uso usa sacralizado. Mas tem muita uma galera aí que usa como se fosse acessório. acessório, Sim. tá. Mas eu quero saber da sua vida. Um momento que foi importante pra você. O primeiro trabalho que eu fiz enquanto mãe de santo. Eu era médium de uma casa, saí, até num conflito, e isso é uma coisa que dá muito pano pra manga, né? O comportamento emocional e espiritual da anterreira, né? Sim. Dá muito. E eu não tinha nada. Eu só tinha vontade de fazer. E eu morava na casa dos meus pais, e eu tinha o congá no sótão da casa dos meus pais. E eu tinha umas imagens, tinha ali os assentamentos, porque eu sempre fui uma médium dedicada, comprei tudo antes, fazia tudo direitinho. E aí um dia eu falei, eu vou fazer uma gira de herê, botar minha herê em terra. Quem quiser vem. E eu tinha uma turma de magia, eu dava aula de magia. E umas meninas quiseram vir, e elas vieram. E foi a primeira vez. Eu lembro eu firmando a minha tronqueira, meus Exus, botando a entidade em terra, e dando passe e atendendo só eu. Só eu comigo ali, sem nada, sem ninguém. E aí todas elas que estavam ali, ou quase todas, pediram, não, se isso é uma casa agora, se isso é um terreiro, a gente quer estar aqui. Eu falei, bora, né? Sem ter nada, sem saber muitas coisas e sem ter para quem perguntar. E mesmo assim, e elas sabiam de tudo isso, elas confiaram em mim. Elas falaram, não, eu quero a sua mão na minha cabeça. Eu quero as tuas mãos me mostrando a caminhada na Umbanda. E todas elas estão comigo até hoje. Na minha casa, são minhas médiums, minhas meninas maravilhosas, lindas da mamãe. Coisa mais amada e coisa mais incrível. Então, esse foi um dia muito marcante. O dia do que seria a minha primeira gira, sem tambor, sem cambone, só eu lá, fazendo o que tinha que fazer. Que massa. No sótão da casa dos meus pais. Sim. E o pior? Eu vou envolver a Umbanda também. Pode porque, envolver olha, se você quiser. antes de estar na casa que eu estou hoje, eu estava numa outra casa,
Que eu acho que não, com a história que eu vou contar, não convém dizer Não que precisa, se quiser. Depois tu me conta no off. Depois eu conto no off. Na qual a minha entidade me deixou ver algumas coisas. A Padilha em Terra já vinha dizendo: a minha menina não é bem-vinda aqui, eu vou tirar ela daqui. E ela vinha dizendo, em alguns momentos. E nessa última gira que eu participei, a minha entidade me deixou ver algumas coisas. E eu saí de lá, assim, fugindo. A gente brinca até hoje que eu voltei lá pra resgatar minhas imagens. Eu não fui buscar, eu voltei pra resgatar minhas imagens no outro dia. Imagem, quartinho. Imagem, quartinha, tudo lá. Tá, isso... E por situações energeticamente pesadas, mas por essa questão que ela falou também, que às vezes dentro da terreira é um ambiente muito bom, mas pode ser um ambiente muito tóxico. Pode ser um ambiente extremamente tóxico. Por quê? Então... é uma família. É uma família. É uma família. Exato. Tu vai explicar assim, é uma família. Tem o teu pai de santo ou a tua mãe de santo. No caso da minha casa hoje tem o pai e a mãe. E somos irmãos. Somos irmãos. Tu não briga com os teus irmãos? com a tua mãe? Tá, entendi. E às vezes baixa um quebra-pau violento. Ah, tá. Entendi. Mas muito disso vem de... Os terreiros a gente observa muito. Se tu vai fazer uma análise psíquica, antropológica, terreiro tem muita fofoca, muita comunicação violenta. Dentro do terreiro é muito raro tu ver um terreiro em que os médiuns não tenham comunicação violenta. Eles não têm maturidade emocional. Então, fulano falou uma coisa que tu não gostou, tu não consegue chegar dizendo, eu não gostei do que tu falou. Será que a gente pode conversar sobre isso? Já vai lá falar pra ter, tu viu o que é fulano? E aí o terreiro ele se cobre de fofoca e de mentira e de... Porque os médios são muito crus emocionalmente. Os pais de santo também. Os mães de santo também. Até porque a corrente, os filhos de santo são reflexo do que o pai de santo, a mãe de santo é. Se a mãe de santo é fofoqueira, os filhos vão ser fofoqueiros. E tu vê que ali a nossa corrente é uma corrente bem jovem. Tem bastante gente jovem. Ali, quando eu fui, Isso. né? E o pai e a mãe nos levam assim, ó. Nos levam na rédea curta. Deu um problema aqui, se eles ouviram alguma coisa, aqui, ó, vem cá, vamos resolver. Já vamos resolver aqui. Existe... E lá, nesse outro terreiro que eu ia, não era bem assim. Entendi. E aí... Realmente eu voltei pra resgatar as minhas imagens. Resgatar suas imagens. E fui adotada. Agora, estou... Existe machismo pesado dentro da Umbanda e do terreiro? Muito. E aí tu vê assim, terreiro que é tocado por mulher, porque mulher é a mãe de santo, a maioria da corrente é mulher. O mínimo é homens. E aí a gente vai ter mais homens em terreiros que são tocados por homens. Por pai de santos. Porque eu tenho essa teoria, o homem ele não consegue, em sua natureza, né? Não tô falando tô falando todo, panorâmico. Você pode falar que não... Ele tem muita dificuldade de aceitar uma mulher Sim. em posição de poder, assim. Sim. Então, a gente acaba vendo muito mais... E, na verdade, de acordo com a Afrobras, no Rio Grande do Sul, existem muito mais terreiro tocado por mulher. Tem muito mais mãe de santo do que pai de santo. Só que o que a gente vê na mídia, principalmente no Sudeste brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro, é muita figura do homem. Sim. Então, eu nunca vou esquecer que 2 anos atrás a Veja fez uma reportagem sobre o crescimento das casas de Umbanda. E eles entrevistaram 15 pais de santo. Todos homens. Mãe de santo. Nenhuma mulher. Todos homens. Todos homens. Não é possível que ninguém na edição tenha atinado, pensou né? e falou, gente, não tá estranho isso aqui não, só tem cara. E eu acho o equilíbrio de ter o pai, porque eles são um casal, né? O nosso pai é... Na casa dela. Na minha casa eles são um casal. Ah, é tá. o pai de santo, ele é pai de alguns filhos, e a nossa mãe de santo é mãe de outros. A gente lava a cabeça com quem a gente tem mais, talvez mais afinidade, ou com quem tu conversou mais, com quem tu chegou primeiro pra conversar. E eu acho, eu vim, a minha primeira casa foi uma mãe de santo, que eu só saí de lá porque era na minha cidade onde eu morava, em Sobradinho, que é absurdamente longe, então eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia desenvolver minhas entidades. E eu disse pra ela, olha, eu vou ser sempre tua filha, mas eu preciso trabalhar, isso tá começando a atrapalhar a minha vida eu não trabalhar com eles. Sim. E eu já tive numa casa que foi só o pai, que foi essa que eu saí fugida. Sim. E agora, esse equilíbrio de ter o pai e a mãe, assim, ó, que a gente se refere aos dois como pai e mãe, mesmo que ele não seja teu pai de santo ou tua mãe de santo, de tudo que eu vivi, pra mim, assim, ó, é perfeito. Nossa.
Tu chega assim, porque os dois, eles estão ali, ó, na rédea curta, eles te cuidam que nem filho mesmo. Sim, sim. Boa. O que você, se você pudesse olhar pra Maiele de 10 anos atrás, o que você acha que você falaria pra ela? O que eu tava fazendo 10 anos atrás? Não sei. Gente, pensa, Começa o você crossfit tá- agora. você Aí tá- começa o crossfit agora, porque tu não vai conseguir. Não vai conseguir Porque quando tu tiver fazer 31, tu não vai conseguir nos subir tubar. corda. O que você falaria pra Mai de 10 anos atrás, 15, não sei. Tô pra uma Mai lá do passado. Eu acho que eu ia dizer pra ela prestar mais, ouvir mais o que ela tá ignorando. Porque não são as pessoas que falam contigo. Tu sabe, eles estão sempre aqui, ó. Eles estão sempre aqui te falando. Eles estão sempre aqui. Maeli, vai pra cá, tu tá aqui no meio. Vou pra cá ou vou pra cá. Eles estão mandando tu ir pra cá e tu vai sempre pra cá. Tu vai sempre pro lado errado. Entendi. Porque o lado errado é mais legal, né? O lado errado é mais gostoso, será? Escuta mais o que eles estão te falando. Tá. E o que você perguntaria pra Maiele de 10 anos pro futuro? Nossa, eu perguntaria muita coisa, né? Não, mas- Já tô rica. Já até... Ah, pode ser. Um dia me perguntaram se eu pudesse conversar com uma pessoa, qualquer pessoa no mundo com quem eu conversaria. E eu disse, eu conversaria com a Maiele de 10 anos pra frente. Pra frente. A Maiele de 10 anos no futuro, porque Você queria saber, eu você acho que queria ela é saber. a pessoa mais interessante que eu ia... Você quer saber se que eu essa ia direita ou poder esquerda que você pegou a É. direita deu certo, né? Claro! E você, há 10, 15 anos atrás, o que você falaria pra Júlia lá de... Quantos anos você tem mesmo? 30. 30. A Júlia de 15 anos de idade. Meu Deus. Eu diria, não faz a primeira progressiva no cabelo. Não vai conseguir parar. Essa era a dica que você ia dar pra você mesmo. Tá, É. e a pergunta que você ia fazer pra Júlia lá dos Daqui 10 anos 10 pra anos. frente? Eu ia perguntar, a gente tá rica? Porque esse é o objetivo, É o né? objetivo. Aham. Entendi. Estamos ricas já? Sim, não? O que No, precisa no mais? fim, claro que a gente veio pra falar de um tema de Umbanda, mas parece que a vida da gente gira só em torno disso, sim. A vida da gente gira em torno disso. Estou confirmando. Aí sim. Confirma os boatos, é verdade. Tu vai conversar comigo, é os dois assuntos, né? O que tu faz na vida? Eu faço crossfit e vou no Umbanda. Umbanda. E é isso aí que eu sei falar. É isso. Não, eu falo pelo CrossFit que eu virei chato e é isso mesmo. Porque E defende, né? defendo porque mudou mesmo pra caralho os bagulho e eu nunca na minha vida acordei 6h30 da manhã pra fazer nada. Acho que nem quando eu ia no colégio eu acordava 6 horas da manhã. Eu acordo 6h30 pra ir no CrossFit. Então, pra mim, chegou no ápice. Eu quero... Bom, só tem 2 mulheres. Ah, não. Deixa eu te perguntar. Ah, velho. Tá com pressa, né? Não. Não? Nem um Ah, pouco. tá. Eu queria saber o lance do Voltei. Antes de fazer o último quadro aqui, que eu nem falei que era quadro, mas enfim. Você tava falando de gêneros e homem, mulher e dividido e podia falar dessa parte Da transexualidade. da transexualidade. Isso. Apesar que seria super interessante se tivesse uma pessoa trans da Transexual. Umbanda aqui, obviamente. Já né? tem indicações também. Tem também. Tem. Vamos fazer outro episódio, Vamos. trazer pessoas. Não, mas é verdade. Ah, tá. Mas é que eu não vou saber. Eu não sei nem te questionar quanto a isso, mas tem essa diferença? Como é que funciona? Porque se o negócio é tão dual entre feminino e masculino, como é que fica? A na gente se transexualidade? adapta às necessidades emocionais e sociais Uhum. contemporâneas, Uhum. né? Talvez 60 anos atrás não era urgente falar sobre transexualidade dentro do terreiro ou sobre cortar esse binarismo homem-mulher, porque não era uma questão vulcânica ali, né? Uhum. E hoje é. Então, Uhum. hoje a gente fala muito sobre isso. Então, o transexual dentro do terreiro, ele é o que ele é. Uhum. Né? Então, se é uma mulher transexual, vai fazer tudo que uma mulher vai fazer. Tem ritos Uhum. da minha casa que são só para mulheres. Eu não tenho atualmente nenhum filho transexual, mas tendo uma mulher trans, estaria junto da mesma forma. Uma mulher trans é uma mulher dentro da minha Sim. casa. Um homem trans é um homem dentro da minha casa. Uma pessoa a gênero, né? Sem o Uhum. gênero, Uhum. né? Eu não sou binária.
ela, não sei ainda como lidar, porque eu não tive, mas vamos sentar e conversar. O que que te machuca, o que que não podemos fazer, como é que a gente pode construir a nossa dinâmica para que você se sinta bem, confortável e acolhida dentro dessa casa. Sim. Acolhido. Tá, o lance é porque a Maria Padilha ou qualquer entidade da Pomba Gira, ela vem pra mulheres. Não, para homem também. Ah, tá. Todo homem, toda mulher vai ter um Exu e a Pombagira. Mas lá tinha. Quem que era? tem um menino que recebe pombagira, recebe cigana. Ah, Tem um não, né? Tem vários, assim, mas tem... É que tem... Eu Os sempre homens têm lembro algumas dele, dificuldades, porque a cigana sim, dele é sim. muito bonita e eu olho pra ele e eu vejo ela lindíssima quando ele tá com ela. Tá. Ah, não, é porque eu ia perguntar outra coisa, mas aí não vai fazer sentido. Que nem mulheres recebem Exu. A minha frente de trabalho na Quimbanda é Exu, não é Pombagira. Eu queria muito que fosse Pombagira lá. Era Exu. Tanto que hoje a da imagem do Pena Branca, né? Ah, sim. Que é o meu caboclo, é o Caboclo. Pena Branca. Tá, entendi. Então Isso tá bom. indifere. Tá. E só por duas mulheres, eu queria saber se você fosse um homem. Se eu fosse um homem. Calma. Ai, que horror. Tá, tirando essa parte. O que você falaria? Eu seria gay. Provavelmente. É uma opção, é uma opção. E o que você Não, tô fala? brincando. Não, você seu nome, o que você falaria pros homens que estão te assistindo agora? Paguei a conta do motel. Mas É o que eu talvez. falaria. Hã? É o que eu falaria. É o que você falaria. Não. Se você- Se alinha com a sua natureza, a provedora vai te fazer bem. Maiele, se você fosse um homem, o que você falaria pros seus amigos homens? Acho que eu já falo. Então fala como mulher mesmo. Ah, deixa de ser trouxa. Pelo amor de Deus, deixa de ser trouxa. Entendi, deixa de ser trouxa. Eu já falo pra eles, Você assim, já isso fala já isso pra é... eles. Entendi. Você acha que esse... O que é deixar de ser trouxa? Vai ter muita coisa, né? Ah, vai ter. Vai. Me dá um exemplo. Contei isso aqui mais 3 Me horas dá um falando. exemplo só, um exemplo só. Ai, deixa eu ver um... Respeita. Respeita. Sim. Não é um objeto, não é um brinquedo. Uhum. A menina... Tu ficou com ela uma vez, mas ela não é tua bonequinha. Ótimo. Respeita ela. Ótimo. Entendeu? Você, não só amigo da Maiele, qualquer um que tá assistindo. Esse é o recado final da Maiele. Ó, sério, eu fiquei muito feliz, na verdade, para várias coisas de curioso que, né, enfim. Mas eu não anotei tudo que tinham falado, mas eu fui de ficar lendo de cada um, mas tentei trazer coisas que eu já tinha conversado com algumas pessoas lá no Instagram. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer de novo e trazer a Betina e você... As minhas indicações. Exatamente. Se você conhece alguém que é transexual e que é da Umbanda, ou enfim, mesmo que não for também, enfim, também se quiser sugerir pessoas, mas dá pra fazer outra com certeza, acho que seria muito legal. Eu quero agradecer vocês. Obrigado, de verdade. Quer deixar algum recado final? Não, respeita as minas. Respeita as minas. Respeita as minas, recado final da Maiele. Júlia, obrigado de verdade pelo seu tempo, enfim. Ah, tem uma coisa importante. Fala. Só um macumbeiro pode chamar o outro de macumbeiro. Os outros não podem. Eu nunca chamei ninguém Isso de é macumbeiro. desrespeitoso. Chama, tipo, lá o macumbeiro, assim. Não, só um macumbeiro pode chamar o outro assim. Entendi. Tá vendo? Obrigado mesmo. Muito, muito legal. Tipo, muita coisa massa. Quer deixar algum recado final? Pode me chamar de macumbeira. De feiticeira. Dizer, aquela ali é das bravas que eu sou mesmo. Sou ruim. Né? Não sou ascensionada dos 7 céus celestiais. Eu sei de onde eu venho. Eu sei quem eu sou. Eu sei pra onde eu vou. Eu sou dirigente, sou mãe de santo, né? Não mãe carnal, mãe de espírito. Eu desconstruo muitas coisas no meu fazer religioso. Isso me deixa uma pessoa parecendo e sendo, de fato, meio braba, né? Sou assim. Sou filha de Ogum na Umbanda, sou filha de Obá na nação, né? Ogum é aquele que se banha em sangue tendo água em casa. Estamos sempre prontos para o combate, para o confronto. É uma natureza bélica, então desculpa se eu falei... Muito assim, eu sou assim, sou vulcânica. Falo dessa forma, né? Porque o meu fazer religioso, ele é um fazer questionador.
ele é um fazer de enfrentamento, de combate, de confronto. A minha liturgia tem outras propostas, né, que não são muito comuns dentro do terreiro, e é como o meu funciona. Então, desculpa se eu ofendi alguém, não foi a intenção fazer um meia-culpa aqui, mas se acontece, né? Se ofendeu, que pena. Acontece, faz Acontece, parte. às vezes não dá pra Faz agradar parte. todo mundo. Não dá, né? Eu também me ofendo com as coisas do mundo, faz parte. E estamos aí, é isso. Onde é a sua terreira, sua casa, o terreiro? A minha terreira é na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Camaquã, na Rua Tamandaré. Boa. Quem quiser saber mais, a gente tem o Instagram, que é Templo Casa da Terra. E ali a gente posta quando é que tem gira, quando tem os trabalhos abertos para pegar ficha e tudo mais, porque a gente ainda respeita uma questão do espaço. Nosso espaço, a gente não tem um salão gigante, né? A gente tem uma limitação de pessoas a cada gira. E quem tiver interesse, será bem-vindo. Será bem-vindo. Quer deixar o teu pessoal? Júlia Diobá. Júlia Diobá. Quer... eu esqueci o Instagram da... Da casa? Você eu lembra? também não sei, eu tenho que olhar. Ai, meu que Eu vou coisa! ter que olhar. Ai, que filha desnaturada. Não vai cortar isso, não. É a mãe O Lúcia? pessoal não É gosta o pai de... Jorge. Pai Jorge, olha só isso aqui, ó. Desnaturado. Nossa, Vou peraí. ter que olhar, vou ter que olhar. Não, mas eles me seguiram aqui, eu vou Já achar achei. primeiro que você. Já achei. Centro Oxalá e Pai Cipriano. Isso, tá. Esse Ali é o na Instagram Cidade da casa. Na Baixa. Cidade Baixa, na Sofia Veloso, 162. Eu tava lá, porra, semana passada, você vai ver. Obrigado, de verdade mesmo. Se você ficou até aqui até agora, eu espero que sim, obrigado. Compartilhem, se você tem, mais uma vez, olha que TV grande, à toa, com o logo, não precisa, põe o seu logo aqui, a sua marca, a gente vai adorar receber o seu dinheiro aqui, com certeza, de verdade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio do podcast Domo Sem Tabu. Fiquem bem, beijo, tchau, tchau.